Gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso episódio de hoje é especial. Primeiro, que a gente está ao vivo. E segundo, que a gente está recebendo o Dr. Tiago Castro, que já esteve aqui no Pod People, no episódio 47, falando e dando show sobre autismo. E hoje está acompanhado da Gabriela Castro, que é sua esposa. Tiago e Gabriela são pais de 2 crianças, Noah, de 8 anos, e Mateu, de 1 ano e 3 meses. De 1 ano e 3 meses, que são autistas. A gente hoje vai banhar de conhecimento com eles para a gente dividir toda a experiência técnica do Dr. Tiago e também de vocês como pais. Boa noite, meus queridos. Muito boa noite. Que honra, né? Que prazer ter vocês aqui. Prazer é todo nosso, né? E nesse episódio especial, ao vivo, pela Semana do Autismo. Exatamente. Ontem foi o Dia Mundial Nacional da Conscientização do Autismo. Então, para nós é uma honra muito grande poder ser porta-voz dessa causa tão nobre. E, lógico, nós sabemos que o autismo principalmente requer conhecimento para que as intervenções e os cuidados cheguem muito precoce. E dessa vez com a minha linda esposa. Com certeza, que vocês têm lugar de fala pela experiência de vocês e tem o lugar de fala de técnica. Perfeito. Queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês como casal, né? Depois como pai de Noah e Mateu. Eu vou deixar você, amor, porque as versões com certeza são diferentes. As histórias são distintas. Não tem a menor dúvida. Não, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que é a mesma história, né? Bom, eu e o Thiago já estamos juntos há 10 anos, né? Nós começamos de uma forma meio inesperada, morando à distância, né? Nos conhecemos, inclusive, em São Paulo, em uma feira. E desde então, mesmo à distância, a gente foi superando os obstáculos nesse sentido. Tudo foi muito rápido, né, amor? Namoramos à distância 1 ano, ficamos próximos 6 meses, casamos, engravidamos e tivemos filho. Então foi realmente muito rápido e... Gente, foi rápido, Sim. né? Foi bem Foi amor à rápido. primeira vista? Eu falo que eu senti muita paz. Eu vim do mundo um pouquinho mais deturpado e criei daquele modelo tradicional onde homem desrespeita a mulher, onde mulher é apenas carne, enfim, então eu vivenciei muito disso. E quando eu encontrei a Gabi a primeira vez, eu falei, nossa, que paz, e foi essa exata palavra. E a partir dali, a gente namorou à distância, a gente está junto há 10 anos, honrando esse casamento, sendo fiel a esse casamento, é realmente um prazer te acompanhar essa vida toda. É um prazer viver essa vida ao lado do Thiago, e é tão gostoso construir isso juntos, né? Quando nós nos conhecemos, não existia nada disso, não existia o autismo, né? O Thiago ainda estava... Pediatra, né? Uhum. O Thiago começou como pediatra, Sim, né? mas o Thiago ainda estava... Na época eu estava terminando a faculdade, né? Há 10 anos você atrás. ainda estava terminando. A barba branca, ela mente. Eu não sou tão velho quanto eu pareço. Bom, eu conheci o Thiago, ele tinha 25 anos. Agora já fazem 10. 35. Exato, 36. É que depois logo ele fez... 36. Exato. Perto de 7. Mas o quê? As contas não batem, mas é isso aí. Exatamente. Confia Calma, e vai, acabou de tá? fazer 36. Né? E nisso foi tudo muito rápido. E nesse processo nós engravidamos, nós fomos morar longe da nossa família, né? A família do Thiago é de Rondônia, a minha é do Paraná, e nós fomos morar no Rio Grande do Sul. E fomos iniciar uma vida, então, com um bebezinho. Só que nisso o Thiago estava num processo de iniciar a carreira dele como médico, tinha recém se formado, e eu com um bebezinho nos braços, né? E a gente acredita, pelo menos eu acreditava, sempre sonhei em ser mãe, acreditei que seria tudo assim, bom, eu sonhei em ser mãe, vai ser uma coisa natural e fácil. E as coisas não são bem assim, ainda mais à distância, né? Então, a distância... Você não contava com mãe, não tinha sogra, rede de nada apoio. disso, nenhuma rede de apoio. Nenhuma rede de apoio. E como foi descobrir que o Noah era diferente? Porque, assim, toda vez que eu tive pais que tiveram filhos autistas, a primeira reação era uma reação, tipo assim, não foi esse filho que eu esperava. Eu dizia até que era o luto, né? Sim. Não o luto do filho, mas da criança que se imaginou, Sim. né? É um processo desafiante, primeiro porque, como nós não tínhamos rede de apoio, família por perto, e nem amigos com crianças próximas, nós não tínhamos um comparativo para poder avaliar o desenvolvimento do Noah. Então, assim, nós fomos nos apegando aos ganhos e tentando deixar de lado, enquanto ele era ainda bem pequeno, os atrasos, né? E a gente começou a perguntar para a família, falava, como o Thiago era quando criança, para tentar justificar algumas coisas.
os atrasos que o Noah então tinha. E esse processo que você falou do luto é um processo bem real, porque a gente quer negar que tem alguma coisa. Isso é o natural do ser humano. A gente não quer que nenhum dos nossos filhos tenha qualquer tipo de coisa. Tem pessoas que até comparam, mas não é um câncer. Não tem como mensurar. A gente não está avaliando o que é pior, o que é melhor. É não porque existe. saiu do padrão, digamos assim, né? Você sonhou com um filho, com uma normalidade. Pelo menos você tinha uma expectativa que você teria um filho, esse filho se desenvolveria, cursaria uma faculdade, se casaria, e de repente você não tem mais certeza. De nada, De né? nada, exato. O filho que a mãe planejou não nasceu. Exatamente Veio um outro. isso, porque assim, quando eu digo que existe esse luto, Sim. não é absolutamente, e as mães de autistas é que fazem a grande diferença, eu acredito nisso, mas num primeiro momento é tipo assim, alguma coisa... Não é isso. Não era isso que eu esperava, Sim. né? Quando é que vocês perceberam, assim, que tinha algo diferente no Noah? Por volta dos 10 meses. 10 meses. Uhum. Nós não tínhamos muitas pessoas que convivíamos por perto, mas o nosso alerta realmente ligou quando tinha uma vizinha que morava próximo a nós, e essa vizinha tinha 1 mês de diferença apenas do Noah. E quando a gente se cruzou, as crianças se cruzaram, ela ficou muito feliz de ver o Noah. Ou seja, uma criança viu uma outra criança, ela ficou eufórica. E parecia que tinha uma muralha no Noah. Assim, ele não tinha nenhum tipo de esboço, nenhum tipo de... Indiferente. Era uma criança... Na reação Exato. com aquela era uma criança menina. indiferente, apática. E Tanto- aquilo começou a ligar o alerta. Tanto que o Noah, em um certo momento da vida dele, ele recebe um apelido que não é por mal, mas como o indiferente. Entendi. Porque ele era indiferente com os avós, com os pais, com as pessoas. Tá vendo? Ele é indiferente, ele não gosta muito das pessoas. Como se ele não gostasse, né? Ele tinha sintomas hoje, enquanto nós entendemos o autismo, desde bebê. Assim como o Mateu tem sintomas desde bebê. Mas foi mais perceptível por volta dos 10 meses de idade. Dos 10 meses, como a Gabi falou, a gente vai se apegando a tudo aquilo que possa justificar os atrasos. Mas realmente ele se torna insustentável, principalmente por volta de 1 ano e 2, 1 ano e 3, com um evento muito comum que acontece com as crianças autistas chamada poda neural ou poda neuronal. Então ele tem uma regressão. Aquelas habilidades que já eram atrasadas, elas... Adquiridas. Aquelas habilidades que já eram Mas atrasadas... que já estavam funcionando, entre elas aspas. deixam de existir agora por completo. Então, ali ele desenvolveu uma seletividade alimentar importante, deixou de responder ao chamado, deixou de olhar, deixou de brincar. Anos? 1 ano e 2, 1 ano e 3. Meses, 3 Exato. meses. E aí a gente começou a jornada para o diagnóstico até a gente chegar perto do diagnóstico com 1 ano e 6 meses. Quanto ao luto, né? Eu vou falar, porque eu já vi minha esposa falando muitas vezes, foi um luto difícil, mas Com também certeza. foi o luto que fez com que ela acordasse e falasse, meu filho precisa de mim, só tem a mim e eu tenho o que fazer. Por isso que naquela outra vez que eu falei que quem salva o autismo é mãe, as pessoas não entendem muito bem isso, porque elas não sabem o que é uma mãe diante de um diagnóstico. O pai ajuda, o pai vai fazer toda a parte dele, tem pais incríveis, mas quem salva o autismo mesmo é mãe, porque mãe sabe como é a criança da hora que acorda, a hora que dorme. A mãe entende até o choro quando é de fome, quando é de fralda ou quando é de dor. E é a mãe que começa sozinha a falar dos sintomas e sinais dos atrasos e muitas vezes ela é desacreditada pela sociedade. E isso aconteceu, Gabi? Assim, de você chegar... Porque o Tiago é médico, é pediatra. Sim. Então, você Sim. chegava, falava para ele coisas, Sim. né? Do tipo assim, amor, tem alguma coisa aqui que tá diferente. Eu acho que no primeiro momento a gente guardou pra si. Eu acho que tanto Ficou ele para como nós dois. Exato, assim, a gente queria... Parecia que se eu falasse daquilo, era como se eu estivesse afirmando algo do Noah. Doía até falar sobre Entendi. aquilo. Aí, no momento, a gente chegou e conversou, inclusive com os meus pais, na época que moravam longe, que começou essa questão de algumas pessoas falarem, nossa, é uma criança indiferente, tudo. A gente Não falou, gosta "Ó, do avô, não beija a Exato. avó. E aí- Mas nós nunca negamos o Uhum. diagnóstico, Exato. nunca demos desculpas para os atrasos. Claro que era uma outra época, parece que não, mas 7 anos atrás faz diferença. Mas uma Muita. diferença não imensa. Tinha, não tinha Que isso quantidade aqui de há 7 anos informação que atrás? nós temos hoje. Exato. Então, quando nós íamos até buscar informações sobre isso, era muito... Difícil. Deu muito trabalho raso. estudar o autismo há Deu. 7 anos atrás. Por isso que a gente ganhou uma habilidade, eu enquanto médico, que não é do dia a dia. Porque tivemos que ler muito, estudar muito, assistir muitas coisas. Eu entrei em cada curso, às vezes até furada. Ia para São Paulo fazer um curso, falei, nossa,
estão mandando aqui fazer isso aqui na criança aqui, não é legal não. Não faz sentido, Não, né? isso aqui Tem não faz umas coisas sentido. que Não faz sentido para sentido. criança, para autismo muito menos, né? E a gente foi entendendo tudo o que acontece dentro do TEA e aí a jornada foi mais simples. Eu costumo falar que o segundo diagnóstico, para mim, doeu mais do que o primeiro. Por diversos motivos. Do Mateus, que você está Exato, falando, que está exato. com um aninho agora. 1 ano e 3, 4 meses. Aham. O primeiro Está na diagnóstico... época da poda. mas que provavelmente já passou por ela, pelo que nós percebemos. O primeiro diagnóstico, talvez por a gente não entender o que de fato era o autismo, a gente deu a entender que estaria tudo bem, que daria tudo certo e que vida que segue nós vamos conseguir. Quase mais que uma esperança, uma expectativa e uma vontade. Vai dar tudo certo. Aquele movimento Aquela positivo. coisa do casal novinho, né? Vai a gente dar tudo certo. A gente dar consegue. conta. Isso. O segundo não. Porque assim, o segundo, eu fiz terapia durante muito tempo. O Noah acordava todas as noites durante anos. Eu vi meu filho se morder, eu vi meu filho me morder, eu vi meu filho não conseguir brincar. Eu chorei muitas vezes com meu primeiro filho. A parte sensorial, a parte alimentar, a parte do sono, a parte comportamental, as crises. Eu vi meu filho medicar. A gente entendia o que era o autismo, mesmo tendo toda a graça de Deus em nossa vida, de vivenciar o TEA, vencer os desafios. Não se vence o TEA, mas se vence os desafios impostos a eles. E aí nasce o segundo. No que nasce o segundo, as pessoas confiavam em mim, muito em mim, porque eu agora era o especialista do autismo. Lá atrás eu não tinha responsabilidade nenhuma. E desde muito pequenininho todo mundo, e aí, tá tudo bem? Tá tudo certo? E desde os primeiros dias eu percebi que não estava tudo bem. Mas aí você já tinha uma antena, né? Sim. Vocês Os já dois, estavam... na verdade, né? Já estavam- Porque a gente já... a gente já sabe o Porque Porque autismo. vocês foram estudar. Lógico. Isso, E a você gente falou uma sabe coisa... das incidências que podem envolver o segundo filho, né? Sim. Uhum. E não é só isso. Você disse uma coisa nas suas redes que eu achei maravilhosa. Que pai e mãe que não estudam o autismo tá Condena. condenando seus filhos. As pessoas não entendem Né? essa frase, mas... Mas eu entendi muito bem. Porque assim, Exatamente. se não tiver o conhecimento, você não tem como fazer uma intervenção precoce. você nunca vai chegar no diagnóstico precoce. Você não consegue tirar de um nível para outro. Sim. Porque o Noah nasceu Ele era um nível 3. 3. E hoje a gente vendo até o Noah Sim. no teu Instagram, o Noah hoje é muito funcional. Tocando piano. Tocando piano, fazendo as coisas dele, lendo, super adequado Perfeitamente. aos ambientes. Então, assim, olha o passo Exato. gigante que vocês deram, de nível Sim. 3. Pro Ele hoje é nível- nível 1, a gente nível 1. pode dizer que é nível 1. Sim. Totalmente funcional, adaptado. É um Só que isso, passo Bia, gigante. isso deveria ser a regra e não a exceção, sabia? Entendi. Porque o diagnóstico precoce é o que muda o desfecho do paciente. Nós estamos com um menino agora de 1 ano e 3, 1 ano e 4, que é o Mateu, que a levar em consideração a sintomatologia que ele teve enquanto bebê, porque o Noah não teve a sintomatologia que o Mateu tem. O Noah não teve Não tinha sintomatologia de bebê. tanto Não. atraso quanto o Mateu. O do Mateu, aparentemente, era mais expressivo até. Sim, foi mais difícil. A maternidade é diferente o contexto em que nós estávamos inseridos. Naquela época nós não tínhamos rede de apoio, desconhecíamos tudo. No do Mateu a gente já se preparou para isso. Só que realmente o Mateu demanda mais. foi um bebê muito mais difícil do que o Noah. Exato. E agora, com 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses, ele está basicamente igual a todas as outras crianças. Olha Outro só. dia eu vi uma cena linda no Instagram de vocês. Ele acarinhando os coelhinhos. Aham. Ele, no maior cuidado, você dizia, filho, é para acariciar, Sim. né? E você falando que quando os coelhinhos chegaram, ele estava totalmente, ele não sabia como fazer carinho, Sim. então, e ele corria, e ele chegava pertinho e fazia assim, ele pousava a mão de leve. Aham. Né? Com a Então, mão assim, meio esticada pelo sensorial ali incomodando. Isso, mas ele ia. E teve uma cena que eu achei linda, ele com a água. Uhum. Aham. Linda, Sim, ele ele curtindo ama. aquela água caindo Sim. no corpo. Sim. É, Que já queria ver. foi um avanço absurdo, Sim. né? E como é muito rápido, porque o cérebro nesse momento está em franco desenvolvimento, você percebe diferença semanal. Assim é a criança, né? É que as pessoas não entendem o tamanho do potencial cerebral que uma criança tem. Mas aí voltando ali rapidinho e concluindo essa parte, então todo mundo colocava essa responsabilidade, e aí, ele tem o autismo?
E eu não podia confirmar, porque eu Sim. preciso de critérios, eu preciso de tempo de prejuízo. E a gente também não queria desanimar os pais Aí entra outra parte. que gostariam de ter um segundo filho e tinham medo. E aí estavam esperando também Exato. Uma esperança. uma esperança. Nós Porque defendemos- existe essa probabilidade, Muito né? alta. O primeiro filho Sim. autista, O segundo, o segundo, ele qual tem é o percentual? aproximadamente entre 10% e 20%. 10 e 20%. Exato. Que é, É um não número, é um número significativamente Sim, mas alto. Não, a o maior 80, chance é maior. 90 Exato. é maior. Exato. Entendi. E nós defendemos muito as pessoas terem mais um filho. E quando vem um segundo diagnóstico, talvez seria um banho de água fria Entendi. para as pessoas. E aí nós decidimos falar quando ele tinha aproximadamente 1 ano. E a gente já tinha o diagnóstico há alguns meses. E o post que eu fiz foi exatamente isso. Eu decidi falar agora, porque agora está tudo bem. Porque Nós já deu tínhamos certo. iniciado a intervenção. E eu quero mostrar para vocês que o autismo não é um problema. Ou seja, nós tivemos um segundo diagnóstico, nós estamos tratando ele desde os primeiros meses de idade e o nosso filho está bem e está evoluindo muito. Então, que isso não desmotive, não desanime vocês. Então, eu tenho uma responsabilidade enquanto sociedade, Com certeza. eu tenho uma responsabilidade enquanto família e nós guardamos, e principalmente eu guardei isso muito sozinho. Então, eu já conseguia perceber desde os primeiros meses, os dias de vida que ele era autista, e até para minha esposa, ela perguntava, e aí, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Ele tá com um pequeno atraso, mas tá tudo bem. Você guardar um diagnóstico sozinho por muito e muito tempo foi pesado. Eu falo que esse diagnóstico doeu mais do que o primeiro. Talvez justamente porque eu não entendesse muito do TEA no primeiro. No início, aquela coisa, você não era especialista Exato. em TEA, então você tinha a coisa do leigo, Exato. nesse sentido, Exato. nesse Sim. patamar. E até um receio que nós tínhamos, porque o Noah, ele começou desde pequeno ele apresentava sinais. Mas como a gente disse, o Mateu, ele foi um bebê mais difícil do que o próprio Noah. Então, a partir dos 10 meses que as coisas começaram a declinar efetivamente com o Noah. O Mateu, ele já começou... Ele já nasceu declinado. Já tava lá de baixo. Exato. Bora, guri, Então, vai! assim, e aí foi o inverso. Com 10 meses, a gente começou a realmente ver Sim. um bebê começando a realmente... A emergir. Exato. Porque aí Como vocês já se- entraram com a intervenção muito Exato. mais precoce. Porque, na verdade, a intervenção já iniciou desde que ele nasceu. Basicamente. Mas E- como que é a intervenção? É de tudo. Cuidado. Nesse primeiro ano de idade, claro que a gente tem a pessoa que nos ajuda. É uma pessoa muito boa. Maravilhosa, Ju, Tia querida. Ju. Ajude, A tia Ju, ajude. tia Ju. Só que, se não fosse a tia Ju, uma mãe poderia fazer o que ela está fazendo. Sim. Então, até este momento, não houve necessidade de intervenções profissionais. Ou seja, uma mãe mais ou menos orientada e capacitada, ela teria feito o que é necessário. E sabe o que nós fizemos até agora? Cuidamos do estímulo sensorial, cuidamos do estímulo motor, cuidamos do estímulo social. É a criança que não fica nas telas, é a criança que brinca o dia inteiro, é a criança que sobe em árvore, é a criança que faz leitura todos os dias, sobe em árvore, não, desculpa. Sim. Sobe em morro, sobe nas coisas, que tá brincando com os animais, que senta na frente ali todos os dias, 3 vezes por dia, pega esse, dá esse, olha pra mim, olha esse, pega o azul, pega o que é pai, o que é mãe, qual que é o sapato, o que é o passarinho. Qual o bichinho? Estímulos, muito estímulos. E ele tá voando sem ter entrado em um único dia em uma clínica terapêutica. Vai ser sempre assim para todas as crianças? Não. Mas isso mostra que realmente o estímulo precoce é fundamental e sensacional. É milagroso quase, né? Tem um estudo interessante, ele já é antigo, isso aqui na verdade é um clássico, tá, Bia? Que mostra o quanto nós criamos sinapses no momento da nossa vida para habilidades específicas. Então, para a habilidade de linguagem, o platô máximo de sinapses acontece antes do primeiro ano de vida. Ou seja, em nenhum outro momento você vai criar tantas sinapses do que não seja no primeiro ano de vida. Isso é brutal. Quando a gente pega nas habilidades sensoriais antes dos 6 primeiros meses. E muita gente com crianças de 2, 3, 4, 5, 6 meses não está deixando o neném ficar no chão, estimulando, Exatamente. fazendo Aquela coisa de não pivoteio. sujar, Exato. de não sei o que, vai molhar a fralda. Sim. Vai molhar pelo xixi, então Vai. que molhe pela água também, né? Sim. Exatamente. As A gente funções não dá cognitivas. oportunidades, né, da Exato. criança. As funções cognitivas superiores, que é a habilidade de eu resolver problemas, de eu entender as suas expressões, de eu entender o contexto social, acontece antes dos 2 primeiros anos. Ou seja, simplesmente linguagem sensorial e funções cognitivas superiores acontecem antes dos 2 primeiros anos. Que E coisa, ainda hein? tem gente falando para esperar após os 2 anos. E é justamente o que nós estamos fazendo. Então, nós estamos tratando no período mais sensível para o desenvolvimento.
Não, e investimento, assim, que você vê o retorno, né? É impressionante. É um Sim. investimento afetivo que você tem um retorno Sim. muito imediato. Muito. O Matheus, eu fiquei vendo pequenas coisas, é gritante. Assim. A coisa da água, que ele brincando, ele adorou aquela água, ele tentava subir acho que é Na uma calçada. varanda. Você vê o quanto de estímulo tem Né? aquilo ali, né? E vocês não pegavam. Não. E ele Não. tentava, ele escorregava, ele voltava, ele escorregava até que ele conseguiu. Vai, Né? exatamente. E ele não desistiu. E a fraldinha toda molhada, Pesada, fazendo contrapeso. pesada, porque aquela. Molha. Como se fosse uma chuva, né? Sim. Vocês fizeram como se fosse uma chuva ali, daquela Torneira, mangueira, uma torneira torneirinha. com água. E ele não desistiu. Não. Ele é incrível. E eles são diferentes, né? A gente fala que o Noah é a Gabi. Ele é um poço de doçura, de leveza, de calma, de disciplina até. E o Mateu é o Tiaguinho puro. Mas é um furacão. É assim, ele é um tormento. Essa semana eu perdi o Mateu por questão de 1 minuto. Ele tava... Nós moramos num terreno grande. Ele já tava na rua. Ele tinha saído de dentro de casa. Eu falei, nossa, cadê meu filho? Mas assim, não foi 30 segundos. Aí eu vou por ordem de prioridades e riscos, né? O que eu olhei? Primeiro os banheiros. Porque a criança pode colocar a cabeça dentro do banheiro. Então eu falei, olha, o único lugar que ele pode morrer dentro de casa é dentro do banheiro. Sim. Olhei os 4 banheiros. Se tiver piscina, a primeira. piscina é cercada, né? Tá, Então a piscina estava tranquila. Qualquer outro lugar que ele caísse, porque a casa, ele não morre na queda. Eu falei, tá tudo bem, vamos onde ele se afoga. Aí quando eu fui ver, eu falei, nossa, ele tá lá fora. Foi eu correndo buscar ele. E ele olha pra você assim, ele ainda começa a dar um... Aí corre mais. Vaza. Corre Ele porque faz pensa aquela que você tá cara de brincando. sapeca. Sim, É o muito brincando de sapeca. pega-pega, né? E ele é muito autônomo. Ele pega as coisas, ele brinca das coisas que ninguém quer ou imagina, né? Então agora ele tá com uma folia de paninho de limpeza e buchinha de limpeza. Ele tá limpando a casa toda e você vai pegar o pano dele e não toca nele. Assim, não me toca, não. É porque também é uma parte do autismo, né? Ele tem dificuldade de abraçar. Ainda, né? Porque o Noah não tem mais dificuldade nenhuma. Não. Ele tem várias dificuldades. Mas imperceptível, É assim. que assim, são necessidades específicas que só quem é pai de autista nível 1 entende. Então, nível de ansiedade, a gente tem que estar cuidando muito de perto. O Noah toma medicação. Ele toma Ritalina por conta do déficit de atenção. Que veio como comorbidade. Ele tem autismo e déficit de atenção. Ele começou recente, né, a Exato. medicação. Se tiver entre você e o livro, ele vai preferir ler o livro. Então, isso não é um comportamento social esperado. Ele tem as características dele, né? Mas mas eu Não adoraria atrapalha ter nada. um filho que preferisse o livro. Do que gente chata, né? Do que gente chata. Inclusive, lá em casa, a gente até tem que brigar um pouco. Filho, Porque, assim, se deixar, bora. ele vai ler o dia inteiro. Ele vai ler o dia inteiro. Olha Ele que vai lá na maravilha. biblioteca dele, pega daí. Claro, a gente tem que ter um equilíbrio, Claro. né? Porque a vida também não é só leitura, mas ainda assim é um vício que não é um Muito vício É um bom. positivo. hiperfoco bom, mas que mesmo assim, agora eu tô falando como especialista, tem que ser interrompido, né? Claro. Porque nós vivemos em comunidade e eu tenho que saber me socializar e é nessa fase que tem os estímulos e tudo mais, mas ele lê tranquilamente de 3 a 4 horas por dia. Eu tô criando... Espontaneamente. Sim, Sim. a gente está criando um menino que vai ser um intelectual para toda a glória de Deus, para falar Já da palavra é, né? dele. Exatamente. Já é, né? Aham, E então isso não foi vocês estimularam, mas esse hiperfoco já era dele. Era, mas aí eu vou falar que isso aqui é um pai e mãe, principalmente mãe. Aham. Que todas as noites, assim como o nosso pequenininho, todas as noites vai deitar, o pequenininho já Você olha cria 6, 7 hábito, livros. Você está fazendo isso com um menino de 1 ano de idade, 1 ano e 2, 1 ano e 3, ele vai ser um leitor com 7, 8, 9, 10 anos. Não vai ler quem não cria o E hábito. também a gente muda os hábitos, né? Porque o Noah fez até uso de telas quando era menor. Você elimina as telas, digamos, da sua vida, não que a gente não Sim. faça uso. Sim. Nós fazíamos nos finais de semana, assistimos um filme juntos, tudo. Mas hoje, o interesse dele, digamos assim, o lazer do Noah é ler. Então, no momento... Não é passa por tela, Não né? passa. Então, no momento que ele não tem uma tarefa, ou que ele não tá brincando com o amiguinho, tudo no momento de ele relaxar. Então, a leitura... Ele relaxa na leitura Aham, e não nas telas. exato. O que foi o maior desafio em relação ao quadro do Noah? Por exemplo, a socialização, a linguagem, Assim, nós passamos... os eu comportamentos digo assim que o autismo estereotipados. acaba... O que foi que vocês falaram assim, não, isso aqui a gente tem que dar muito mais Sim. atenção, porque não tá legal. É que depende da idade e do momento, sabe, Bia? Eu digo que o autismo é uma montanha-russa, É verdade. né? É altos e baixos e, assim,
dizer que a gente tá 100% tranquilo, não, ele não a gente não para. Hoje o Noah já teve alta das terapias, mas não é porque ele teve alta das terapias que nós ele não pais trata. não tivemos que intervir. Mas com certeza, para mim, um dos momentos mais desafiadores foi a questão da automutilação, né? Isso era que pegava isso mais, pegava. Ele se né? machucava. É, Muito, ele né? se... Muito não, mas ele se machucava. Não, e Ele dá se uma machucava, dor a gente e ele se ver machucava por coisas... Essa coisa da criança se Enquanto agredir. bebezinho, enquanto o bebê ali, antes dos primeiros 2 anos de idade, ele batia a cabeça ia nos contra a locais. máquina. Isso nenhum pai deseja que passe. Não, apesar de você perceber que a dor para ele É diferente? é diferente, né? Mas você vê machucando, assim, Sim. você sente em você, né? Sim, sim. Eu acho que dos momentos mais difíceis, com certeza, As crises. Foi essas as crises. As crises que desencadeavam a automutilação e às vezes por coisas tão A rigidez pequenas. comportamental. às Por vezes exemplo, uma troca de roupa, colocar dentro do banheiro. um Porque tava caminho fazendo diferente. aqui e aí tinha que quebrar esse ciclo que ele estava sentado brincando com qualquer coisa, mas é a hora do banho, tem que tomar banho. E aí começava a desencadear uma crise, entrava no banheiro, 20 minutos chorando debaixo do banheiro, aí para acalmar, aí você entra junto debaixo do banheiro, e tudo é mais oneroso, porque o banho não é um banho de Sim. passar água, porque não adianta, ele tá ali se esperneando, como é que você vai lavar o cabelo, escovar os dentes? Você não... Esperar. Aí você entra Aquela lá debaixo, aí você explosão. molha, você toma banho junto, e aí na hora de tirar do banho, Outra de crise. novo. Aí crise para sair do banho, porque tá dentro do banho, já regulou. E às vezes, quando um dia... Essa hipersensibilidade, né? Exato. Um dia que começava a crise de manhã era o dia inteiro, assim, que já... difícil. A seletividade alimentar também não também. foi fácil. A criança que não come é difícil. Você tá ali, você não come uma fruta, você não come um legume, não come um vegetal. É desesperador, É né? difícil não comer. Falar não foi algo que nos incomodou tanto. Claro que dói. Claro, a gente não tá mensurando aqui. Mas seu a filho gente não fosse comer... falar em graus de mais difíceis aos mais a menos. Entre o seu filho se machucar e não comer e falar, se ele parar de se machucar e se ele comer, eu fico sem ouvir ele. A primeira vez que ele falou eu te amo, pai, de forma funcional e de forma primária, intencional, funcional, né? exato, foi perto dos 4 anos, com 3 anos e 8, 9 meses. As pessoas falam, isso é autismo, quase 4 anos para eu ouvir. Era a primeira vez meu filho falar eu te amo, pai, houve trabalho aí, houve muita dedicação. Agora, é tão brilhante assim a evolução do Noah, porque grau 3 passar para grau 1, isso é uma coisa Sim. quase inacreditável. Eu Quando explico. A gente falava isso há 20 anos e está na carinha dele, está no comportamento dele, né? Como é que vocês fizeram Sim. isso acontecer? Todo dia, quantas horas por dia? Perfeito. Porque é uma Sim. jornada. Eu vou explicar de uma maneira, eu gostaria que a Gabi complementasse também como mãe, porque eu acredito muito que há fé, há muita dedicação, mas é que no autismo existem 2 grupos de autistas. Autistas sindrômicos, ou seja, eu tenho uma síndrome genética importante, síndrome de Phelan-McDermid, síndrome de Rett, X frágil, ou seja, eu tenho uma síndrome importante com deficiência intelectual que cursa também com autismo. Então esse é um outro grupo que a gente não vai falar dele porque é especificamente sindrômicos. Os outros autistas, que é a maior parte, 80% a 90% deles, eles comungam de uma base genética, mas não tem uma síndrome genética importante associada a esse autismo. Na teoria, é o que nós chamamos de genética favorável. Esse grupo de autistas terá o nível 3, nível 2 e nível 1 de suporte. Acontece que, em outro passado recente, os autistas que recebiam diagnóstico eram os autistas níveis 3 e que não recebiam tratamento e que chegavam com 6, 7, 8 anos e aí já não adianta muita coisa. Se o paciente não foi estimulado para falar até 7, 8 anos, 9 anos, ele provavelmente não vai falar. Ele provavelmente não vai ser funcional. Ou ele vai ter muita dificuldade e não vai ser fluido. Essa é uma questão. Agora, o que acontece com o Noah pode parecer estranho, mas deveria ser a regra. Qual que é a regra? É diagnosticar na presença dos sintomas e sinais. Ele recebeu o diagnóstico com 1 ano e 6, mas os sintomas e sinais estavam desde os 10 e eles eram claros desde os 10 meses. E eles eram claros aos 10 meses. E nós passamos com o pediatra, passamos com profissionais. Então vamos pensar num pior cenário, ele deveria ter recebido o diagnóstico com 1 ano e 2, 1 ano e 3. E já recebido um tratamento adequado, porque o tratamento adequado, quem foi constituir foi eu. Fomos nós enquanto casal, fomos nós enquanto família, porque nós não achávamos as respostas justamente nos profissionais que falavam, pode fazer um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho disso. Não tinha nada. Não. Nós iniciamos o tratamento sem um laudo médico nos direcionando para tal, Exatamente. porque Nós não esperamos não o laudo para tratar.
E aí o que ele recebeu foi uma Porque ciência... tinha atrasos e Exato. precisavam ser tratados, independente do diagnóstico. Exato. E essa ciência comportamental que nós utilizamos, que é a análise de comportamento aplicada, ABA, e também as terapias focais, porque o Noah teve transtorno motor de fala, ou seja, ele teve que fazer treino específico de fala. O meu filho fez comunicação aumentativa alternativa, que é uma forma de você se comunicar através de imagens, porque ele precisava ter algum tipo de comunicação. Mas nós fizemos essa ciência tal como o livro pede. E o livro pede para fazer como? 8 horas por dia. Aí você fala, nossa, mas 8 horas por dia? Isso significa que essa criança vai ficar dentro de uma clínica 8 horas por dia? Não. Não, em casa. Primeiro, exatamente. Primeiro porque terapia só é terapia se ela é agradável e ela é aplicável. A gente não aprende por punição, a gente aprende por emoção. Se eu não sou agradável a você, você nunca mais me chama para vir, você nunca mais conversa comigo e acabou. Então você pode até fazer uma vez, mas não repete isso. Então nós fizemos essa ciência comportamental que ela é replicável dentro da escola, ela é replicável pelos pais. Pai que sabe de terapia salva filho. Pai que tem capacitação não condena filho. Então nós fomos estudar profundamente essa ciência e qualquer outra ciência você consegue aprender ela se você de fato se dedicar por um curto espaço de tempo. Você só tem que se dedicar ali por aquele espaço de tempo. E foram 8 horas de terapias por quase 5 anos. E como é que vocês Claro, faziam isso na rotina claro, do dia? claro que a Gabi exato. ficou com a maior parte. Não, aí eu ia falar. Não. Claro que nós tivemos, nesse caso, profissionais à nossa volta. Sim. Então nós tínhamos Eu um fiquei analista... com o Noah até os 3 anos de idade, efetivamente junto, nesse processo todo. E após isso eu tive que retomar a jornada de trabalho. Mas nós tínhamos Nós profissionais tínhamos uma analista de e comportamento. acompanhávamos muito de perto Exato. isso. E nós tínhamos o estagiário ou um aplicador terapêutico. Então, é treinado Mas uma vocês pessoa... estudaram. Muito. Sim. E nós A aplicávamos a ciência terapia. ABA. Ele Uhum. Até porque ele iniciou muito cedo, né? Exato. Então, como ele iniciou perto de 1 ano e 6 meses, iniciou Sim. efetivamente as terapias, né? Eu fiquei nesse processo até 3 anos e pouco, Direto. junto com ele, Exato. acompanhando ele, indo nos locais, Tudinho. né? Então, tudo isso eu estive E lado até a porque lado. o autismo ele não deixa de ser autista depois das 6 horas da tarde, que a menina vai embora. Sim. Com certeza. E ele não Aham. deixa Com de ser certeza. autista sábado e domingo. Uhum. Então nós aprendemos como fazer essa terapia. E são coisas simples, Bia, que a gente fala assim, não é, é complexo? É, mas se estudar, e principalmente de forma muito precoce, é fácil de entender, só que tem que se dedicar. E as pessoas, e é o que nós já E conversamos sempre outro tem dia, que adaptar a cada Exato. criança, né? e as Sim. pessoas estão Ou querendo a cada ganhar pessoa, Exato. né? E as pessoas querem aprender algo de forma leviana, ou seja, eles Uhum. acreditam que vão aprender como se trata o autismo assistindo a live. Não, não vai. E não vão. E eles acreditam que vão se tornar especialistas em autismo assistindo Reels, mas se for curto, porque se for de 1 minuto e meio eu já não vou assistir. Tem que ser de 60 segundos e hoje em dia se for de 60 já tá longo. Tem que estudar muito Exato. e praticar muito. Não tem Exato. como. Sim. Ainda mais uma ciência Exato. comportamental. Você Uhum. tem que Sim. fazer isso. E outra coisa, você tem que ter parâmetros Sim. do que está acontecendo. Se está Sim. melhorando, se não está melhorando. Isso é uma coisa que eu fico muito ressentida. Você imagina, né? Na minha época, eu quando fiz aquele livro Mundo Singular, do Uhum, autismo, uhum, não tinha nada. uhum, Acho que foi o primeiro livro. uhum. E eu já falava de aba ali. E aí as pessoas me mandavam e-mail e falavam assim, mas ninguém aplica isso. Sim. Ninguém faz isso, Não. essa terapia. E era Não existia 10 dificílimo. anos, Bia. Era dificílimo, era uma coisa que, Sim. sabe? E eu tive mães que foram se informar, foram para fora. Mas, assim, nos Estados Unidos é colocado. Teu filho Sim. tem o diagnóstico, o serviço público disponibiliza tantas horas, 4 Não, horas. eu atendo bastante pacientes nos Estados Unidos. São quantas horas? É que depende do caso, mas Depende da cidade e do estado, né? para ser uma aba de verdade é no mínimo 10 horas semanais, ou seja, Sema- 2 horas, então, mas 2 por horas dia. por dia, 4 horas Pelo por dia. menos. 2 a 4 horas por dia. Exatamente. Senão não Exatamente. funciona. Sim. E a explicação é muito simples. Nunca vamos ter tanta gente formada, claro. Sim. Mas se os pais não se interessarem Não vai profundamente, até para que um terapeuta possa eventualmente fazer os gráficos de desenvolvimento, Tudo. de resposta, Sim. nunca vai ter suficiente. Olha, né? mas toda criança, eu não deixei minha esposa falar, toda criança está na escola. Uhum, E toda criança autista tem direito na escola de ter um acompanhante escolar. uhum. O acompanhante escolar, se for treinado para isso, ele se torna um aplicador de terapia aba. Simples assim. Sim. Quantas horas por dia a criança fica na escola? Pelo 4 menos ou 4, 8. 5, Por 6 dia. ou 8, depende. Exato. É, Quantas exato. horas a gente precisa de tratamento? 4 a 8. Uhum. O que nós precisamos enquanto pais
entender o processo, entender do autismo, entender dessa ciência para saber cobrar o analista se ele está fazendo os gráficos, se ele está orientando, se ele está capacitando, cobrar esse aplicador terapêutico escolar. Porque ter alguém acompanhando a criança na escola para ela não colocar o dedo na tomada, puxar o cabelo do outro e passar cocô na parede, isso não é terapia. Não, isso não é terapia. Não isso funciona é até dessa um forma. cuidado, Exato. mas não é terapia. Exato. Então foi às custas de muita dedicação, Sim. mas também muita ciência. E você falou de 10 anos atrás, né, Bia? E nós passamos exatamente por esse processo. Quando nós recebemos o diagnóstico do Noah, nós sabíamos que tínhamos atraso. Independente se ele tivesse o diagnóstico, que a gente já sabia no nosso coração, nós sabíamos que tinha que tratar. A gente não estava esperando simplesmente só um laudo. A gente queria saber o que fazer para que houvesse melhora. E às vezes as pessoas querem uma resposta, um laudo, um diagnóstico, mas não querem tratar os sintomas. Como se aquilo eximisse. Exato. Tipo assim, tá aqui o laudo. Então, eu pego o laudo, levo pra escola, como se é obrigação da escola. Não, não tem como. Família que tem... Eu entrevistei aqui, vocês devem conhecer pela internet, a Dalva, mãe do Ricardo. Sim, assisti o O episódio. Ricardo também era grau 3. Sim. Né? Sim. E você imagina, o Ricardo hoje está com 40 Quase 50 anos. 42, alguma coisa assim. Então, tá me fugindo aqui. Tá. Mas ele tá com mais de 40 anos. Ele era grau 3. E a Dalva foi se dar conta, foi o primeiro filho. Ela depois teve os quatro tranquilo, típicos, né? E que era um grande receio dela também, mas assim, intuitivo, porque não tinha ninguém que falasse, olha, existe essa possibilidade, existe 20% de não ser, de ser autista, 80% de ser típico. Ninguém falava isso. Então, numa época, a batalha da Dalva foi uma coisa enlouquecida. Nossa. Ela começou a procurar coisas. Ela tirou o Ricardo da escola, porque ele só sofria bullying, sofria horrores. Aí ela pegou uma professora, que era professora da escola, você topa tentar ensinar meu filho a escrever, a ler, topa. E foi indo. Hoje o Ricardo escreve muito bem, obrigada. Mas assim, direitinho. Ele tinha uma postura que era totalmente desengonçada. Ela começou a botou para fazer natação, e ela começou a fazer natação, que ela nem sabia nadar. Então ela foi participando de tudo e foi criando possibilidades. Então, música, começou a ensinar música. Esse não consegue. Aí vários chegaram e falaram, não, ele não tem condição, não vai. E ela fazia também, tocava violão. Até que teve um cara que conseguiu. Então, ele hoje toca o violãozinho dele, toca o pandeiro no início. Pandeiro não, tamborim. Ele tocava, o barulho incomodava. Então, ele tocava e tomava um choque para trás. Quase que é uma terapia de choque mesmo, né? Exatamente. Eu sou exposto ao que me gera desconforto. Eu preciso aprender isso e vou tratando e vou... É lógico, isso é legal. Uma coisa tão linda, assim, porque... Amor de mãe. Amor de mãe. Não, no caso do Ricardo tem uma coisa maravilhosa. Eu conheço a família toda. O pai é 10. Foi aquele pai assim que a Dalva chegava, faça isso, ele fazia. Então, saia com seu filho. Tinha o dia de sair com ele. Tudo direitinho. Os outros 3 se uniram. Que legal. Os outros 3 filhos, hoje estão todos casados, já têm filhos. Eles se uniram. A ponto de chegar a um ponto que a mãe falou assim, nós temos que decidir quem fica com o Ricardo, porque nós estamos envelhecendo, E o que fica logo acima dele falou, não se preocupe, eu vou assumir. E os outros 2, não, você vai assumir, mas a gente vai dividir, porque você vai ter férias, né? Você pode querer viajar. Isso é tão lindo, porque hoje a Dalva prepara ele, o Ricardo, assim, para saber lavar roupa, tirar roupa da máquina, botar no varal. Aí ele, mas mãe, por que você está fazendo isso? Meu filho, porque um dia eu não vou estar aqui, você vai morar com seu irmão. Você tem que ser uma pessoa suficiente, autossuficiente na casa do seu irmão. Qualidade de vida. Exatamente. Nem todo autista vai conseguir estar inserido no mercado de trabalho, principalmente os que não têm oportunidade de tratamento. Precoce. Exato. Porque podem falar o que for, mas se você vai tratar um paciente de um altíssimo nível de comprometimento,
depois dos 7, 8, 9, 10 anos, ele nunca vai ser fluente. Não tem como ser fluente, porque o cérebro funciona dessa forma. Não tem como eu mudar a ordem fisiológica do cérebro, tá? Então, nos primeiros meses e primeiros anos de vida, nós desenvolvemos muito. Depois de um certo período, a gente fecha oportunidades, fecha as janelas de oportunidades. E quando a gente pega, por exemplo, um Ricardo, a gente mostra a parte bonita, e lógico que eu não estou aqui tomando voz. A gente mostra a parte muito bonita, que é ele feliz, que é ele estando ali fazendo as coisas. E eu acho que é justamente isso que as pessoas têm que entender. Qualidade de vida. Aparentemente, ele tem qualidade de vida. Mas de um outro ponto... Ele tinha automutilação. Exato. De um outro ponto, a gente deve ter aí uma soma de sofrimento. E olha a importância, mais uma vez, de tratar e diagnosticar precoce. E provavelmente ansiedade, depressão, que ele uso de teria, medicamentos. para você ver, ele também se tornou... Ele saiu do grau 3... Para... Eu diria grau 2 para um não grau tem como dizer 2. que é um grau 1, exatamente. mas um grau 2. Mas ele poderia, se naquela época com a Dalva certeza. tivesse acesso, olha, tem esse tratamento, tem o ABA, tem isso, e fizesse aquele esforço conjunto, que a família sempre teve aberta para isso, com certeza. O paciente autista que não evolui é o paciente com deficiência intelectual. E o Ricardo mostrou que ele não tem deficiência intelectual porque ele conseguiu evoluir da forma que conseguiria evoluir. Se ele não tem deficiência intelectual, ele não tem a barreira mais importante que impede esse paciente autista de não evoluir. Então, se o paciente autista tiver inteligência preservada, eles vão conseguir. E aí eu vou entrar até em um outro ponto. Tem um estudo muito interessante que ele compara o paciente que fez ciência ABA com pacientes que fez tratamentos ecléticos, tá? O grupo de pacientes que fez tratamento à base da ciência ABA ganhou 17 pontos de coeficiente intelectual comparado a 4 do outro grupo. Isso significa que mesmo que eu tivesse um paciente com 65 de QI, que é considerado deficiência intelectual, com 17 pontos, acima de 70 deixa de ser deficiente intelectual. Ou seja, eu tiro o paciente da deficiência intelectual. ABA é tão bom que até tirar o paciente da deficiência intelectual não a severa, ele consegue tirar. Aquela leve, moderada, ele tira. E aí coloca esse paciente inserido no mercado de trabalho. E também alinhar muitas expectativas, principalmente para os pacientes mais comprometidos. Eu costumo falar para o pai e mãe desses adolescentes autistas mais comprometidos, falo, olha, você quer que o seu filho seja engenheiro, médico, você quer que o seu filho seja professor. E tá tudo bem, ele pode ser, não sou eu que determina. Mas você também tem que alinhar as expectativas, porque senão você só gera sofrimento. Aí você coloca essa criança... Para eles e para todo mundo. Para a sociedade, para o processo. Tá lá a criança sempre repetindo de série. Vão passando ela, na verdade, mas ela parece uma criança 7 anos de diferença do outro grupo. E pera lá, para que tudo isso para chegar no falar, concluir o ensino médio, mas não sabe ler, escrever? Será que a gente não pode gastar energia muito mais em como eu faço que esse adolescente cuide da sua roupa? Exatamente. Como ele pode estar ali no mercado de trabalho? Será que ele não consegue ser um empacotador no supermercado? Ah, mas isso é subemprego. Não, de maneira nenhuma. Todo emprego é digno, todo emprego ele é bom e belo e ele paga a conta. E naquele caso, para aquele paciente, ele pode sentir muito bem. Com certeza, sentir útil. Eu consigo. Totalmente. Exatamente. Dá uma dignidade, né? No sentido perfeito. de saber que ele tem uma função. Exato. Isso para qualquer ser humano, E a gente né? tem que começar a falar mais do autismo na adolescência e na vida adulta. Exatamente. Porque essas crianças estão crescendo. Então ali, ó, o Ricardo, outros tantos que nós conhecemos, né? Perfeito. E aí? Fala, Gabi. Não, eu concordo. A gente não deixou ela falar, né, Ana? Vamos deixar. Eu e você, hiperativos aqui. Vamos deixar. Não, eu concordo com tudo que foi falado, né? Eu acho que é muito interessante essa história que vocês comentaram da força de uma mãe em meio naquela época que não existiam condições. Né? E eu vejo hoje muitas mães num processo de diagnóstico de autismo. É um processo difícil. Muito. A gente sabe, a gente viveu isso 2 vezes em intensidades diferentes, e a gente sabe que a condição no nosso país muitas vezes é muito precária, né? E as filas no SUS, nos atendimentos, elas são longas, elas são quase que, às vezes, esperas de 1 ano. Ou mais. Tratamento de qualidade não existe no SUS no Brasil hoje. Não existe. Mas, às vezes, essa fila é só para ter um laudo. E aí, diante disso, conseguir fazer 1 hora de terapia na semana. Por semana. É muito pouco. Por isso que nós defendemos tanto essa questão dos pais buscarem informação de qualidade, para que eles realmente consigam ser os aplicadores dos seus filhos. E não só ser o aplicador, saber cobrar.
Porque se Também, você não claro. sabe o que cobrar, a gente não Você quer. se contenta com Exato. uma hora Sim. por semana. Não, e se contenta de, às vezes, um profissional está fazendo um trabalho Medíocre. inadequado e você Totalmente. não saber. E também eu acho muito interessante e importante enfatizar que muitos pais, às vezes, esperam ter um laudo e um processo que vai sair uma terapia, uma liminar, ou um plano de saúde vai liberar uma vaga, só que não começam a organizar o básico. E esse básico bem feito, que tanto falamos, Já é revolucionário. já às vezes traz grandes mudanças para aquela criança. Trazer ordem, trazer um sono adequado, uma rotina, menos exposição a telas, bons hábitos de higiene, organização do ambiente que ela está, o mínimo que seja, num ambiente que é suficiente e adequado para a criança. Eu já vi muita criança autista deixar de ter crise e diminuir dose de medicamento só tirando tela e arrumando sono. E assim, Só isso? Só. Ou seja, nós estamos falando ali de, vamos buscar o tratamento, vamos falar com outro analista de comportamento. Só da mãe reduzir aquela criança que tinha acesso a 4, 6 horas de telas por dia e melhorar a qualidade do sono, a criança que tinha 10 crises, 8 crises por dia, deixa literalmente de ter crise e diminui dose de medicamento. É O impressionante. quanto isso custa? É porque a tela pode aumentar a ansiedade, Sim. inclusive. A tela piora tudo no autismo, principalmente de forma precoce e de forma intensa. Piora o comportamento hiperativo, aumenta o comportamento desatento, piora a qualidade do sono, aumenta as Dá crises, muito mais compulsividade. diminui a curva de aprendizagem, porque no final das contas, no dia seguinte você não dormiu tanto que deveria dormir, o sono, por consequência, é reparador. Ou seja, olha só, E as ela 2, 3 perde horinhas as das telas. oportunidades de estar aprendendo. Porque quando a gente Exato. está nas telas, a gente não está observando o que a mamãe está fazendo na cozinha, o que o irmãozinho está O brincando. aprendizado Né? do O que se vê, aprendizado né? é observar se o vê. ambiente. E Exatamente. às vezes a gente está tão no automático, vamos colocar a criança na tela porque isso vai me dar menos trabalho. Uhum. E a gente está restringindo os nossos As filhos, possibilidades, dos nossos deles, né? filhos. Exatamente. Eu queria botar na tela Sim, vamos lá. vocês. Perfeito. Olha só. Olha só. Que aí, bacana. aí tá aqui o Noah, né? Aham. Até com uma calça jeans muito transada, Muito. rasgadinha. Moderninho. O Moderninha. sorriso social dele, que a gente sorri, filho, sorria. Ele parece que tá com o pum atravessado. É, lá. Coitado. Tá. Mas ele tá feliz. Ele é maravilhoso. Mas ele tá feliz. Ele é muito feliz. Mas ele tá feliz, né? Muito. Tipo assim, o que você tá dizendo, essa dificuldade que ele tem de Do fazer... autista tem. Ele não de fazer sorri. esse sorriso Social. natural, Exato. social. Mas você vê que ele tá feliz. É. Já o outro sem Gabi, vergonhinha. Né, Tiago e Mateu. o Mateu. Mateu. Mateu tem uma cara de pestinha. Mas não tem a menor dúvida. É o Tiaguinho. Ele É o Versão Tiaguinho. mirinha. Aham. Eu falei que o nome dele tinha que ser Tiago Júnior. Deixa eu chamar ele de Juninho. Juninho. Porque é o próprio. Ele é um querido. Ele, ao mesmo tempo, ele tem uma coisa mais vívida. Sim, ele Não tem mais tem? expressão facial. Ele tem mais expressão facial do que o Noah. Isso é uma Eles coisa são do muito autismo. diferentes, né? São. É impressionante. Eles são muito Mas, iguais. de fisionomia, o Mateu lembra muito o Noah de bebê. Quando pequenininho. Muito. Aham. Mas realmente o Mateu tem muito mais Funciona- expressão. Como essa coisa do Exato. autismo, o espectro, Sim. nem o Sim. espectro dá conta de Não, tantas não. possibilidades. Porque você vê os dois irmãos, mesmos pais, né? Uhum. Dentro de uma mesma Uhum. criação, Criação, orientação, o outro tem expressão facial. E isso é muito comum da criança autista. A gente fala, o autista tem cara de triste. Mas Uhum. por quê? Porque para você ter cara de feliz, você tem que ter mais expressões faciais. E por ele não olhar desde que ele é muito pequenininho, ele vai diminuindo Essa habilidade. essa capacidade de Exato. ver A gente chama de a expressão. a pragmática, a É. forma com que eu emito os sinais corporais, enfim. Então, ele, de fato, ele tem menos expressão facial. E, às vezes, eu falo assim, nossa, ele tem uma cara de triste, meu filho. Eu sempre falo pra ela, né? Mas ele é feliz. Não, e ele é ele é muito feliz. feliz. Mas ele é Com muito certeza. feliz. Quando É. ele tá brincando, realmente. E ele tem uma carinha de bonzinho. Ele é. O Noah tem Ele uma é carinha de incrível. Ah, é. bonzinho. Assim, A as gente- pessoas que convivem com Noah falam que é um grande privilégio. É. Primeiro que é um grande privilégio ser mãe dele. Aham. Mas é claro que nós pais vamos falar isso, mas as pessoas que convivem com Noah falam que grande privilégio poder conviver com essa criança. Ele é uma criança, assim, sensível. Ele Sim. tem um olhar, um carinho pelas pessoas. É um menino... É. Quando eu comecei a namorar a Diferenciado. Gabriela, é interessante isso. A Gabi, ela tá no que nós chamamos de fenótipo ampliado ou espectro expandido. Uhum. Ela não fecha os critérios do TEA, mas ela tem várias características do TEA. E por isso talvez ela se pareça também tanto com o Noah.
E conforme eu fui conhecendo a Era o que a gente cidade... chamava antigamente de traço. Exato. Poderia ser Né? isso. Era Traços traço. autísticos. Uhum. E conforme eu fui conhecendo as pessoas na cidade que conheciam e que cresceram com a Gabi, não havia um único lugar que eu não passasse e juro que as pessoas falassem: você é o namorado da Gabi? Nossa, mas ela é uma pessoa tão doce, tão pura, tão meiga. E todas as vezes eu falo, cara, eu tinha até medo de errar com ela, de tanto zelo que a sociedade tinha por ela. O tio do verdurão, o tia da padaria, o tio do posto de gasolina, assim, era surreal lá na faculdade, os amigos. E isso eu consigo ver nitidamente as pessoas Acontecendo com o Noah. falando exatamente. Nossa, mas ele é tão puro, mas ele é tão doce, mas ele é tão educado, tão gentil. Então, é muito do Noah, é muito da Gabi, por isso que eles são tão Olha que parecidos. interessante, né? Você É, vê essa porque- voz calma, tranquila. Eu e você tentando acelerar Oposto, e ela vai lá e joga a gente lá oposto da embaixo. gente, né? Mas Aham. acalma mesmo, Mas né? é agradável ouvir a voz dela. Assim é Acalma. com ele também. Delicado. E já o outro, O acelerado. outro acelerado. Acelerado. Mas eu acho que é muito interessante essa questão de ter irmãos, né? É muito legal que a gente vê que agora o Matheus tá crescendo e ele já começa agora a começar a interagir com o irmão e a importância de Sim. ter irmãos. O Matheus, por mais que ainda esteja tão pequeno, ele empurra o Noah no sentido de querer brincar, de querer Chama, fazer né? bagunça e Uhum. tudo. Então a importância de ter esse relacionamento, de ter mais crianças para conviver. E o Noah, pela dificuldade de compreender pistas visuais, sociais, ele tem dificuldade de entender que o irmão quer brincar com ele. Ele não brinca com o irmão de forma... Espontânea. Não, Não. ele não Uhum. brinca. Tem que ser o autismo sendo autismo, né? A gente tem que orientar o filho, você tem que brincar com o irmão, porque se você brincar com o irmão vai criando E vínculo. o irmão vai atrás E dele. o irmão às vai vezes atrás ele não dele. tem esse feeling De que o irmão tá atrás dele. Exato, exato. E aí o irmão tem sido um desconforto e um tratamento para o Noah. Entendi. Tira ele da zona de De conforto total. e abre outras possibilidades Exato. de relacionamento. Exato. Sim. Que bacana. Aham, é Que isso, bacana. E família. ele tem essa coisa desse carinho pelo menor. Assim, essa visão de que Ainda não. o Mateu é menor, Ah, tá, precisa o de Noah. cuidado. É, o Noah. Não, assim, eu falo, isso é do autismo também, tá? Eu não posso ser literal, mas se provavelmente o irmão dele estivesse indo para uma rua e vem passando um caminhão acelerado, ele teria dificuldade de entender que o irmão dele vai morrer. Isso Entendi. ele entendi. não consegue Perfeito, ter essa perfeito. percepção. Uhum. Então, se ele se distrai ali com alguma coisa, o Isso irmão tem que vai... ser uma coisa eu ensinada acredito pra que ele. seja também por conta do déficit de atenção Sim. do Noah. Aham. Porque às vezes ele tá tão focado Numa no outra passarinho coisa. que às vezes a outra coisa tá acontecendo do lado dele, Sim, ele não tá. mas a Entendi. percepção de previsibilidade, antecipação, planejamento, ela é falha no TEA e, por consequência, com ele Junto também. com o Exato. Por isso que TDAH algumas também. coisas como andar de bicicleta é tão difícil. Porque é um planejamento absurdo. Será que está vindo a outra moto, o carro, a outra bicicleta? Onde eu tenho que me posicionar, frear, acelerar, equilibrar? Olha a quantidade de coisas que você não pensa, mas você verdade. executa ao mesmo tempo. E essa é uma habilidade que nós herdamos de uma ordem natural, antropológica, milhares de anos de evolução da espécie humana, para nós chegarmos a essa habilidade. E o autismo não é um cérebro diferente? Se é diferente, ele não passou por essa mesma ordem. E por isso ele tem que ser treinado e treinado e treinado. Só que tem coisas que foram uma vida inteira de evolução para chegar no ponto de fluidez, que não é o caso, muitas vezes, que ele tem. Sim, mas isso não impede dele Não, fazer. Ele anda de Você está bicicleta. falando, você precisa dar a ele a coisa Ensinar. do perigo, ensinar, Sim. tem que olhar para cá, quer dizer, não sai tão natural. Não, ele vai Né? ter que ser orientado. Ele vai ter que ser orientado. E muitas vezes, que no autismo tem muito disso, né? Você repete muitas vezes. Por isso que o tratamento ele tem que ser intenso e repetir muitas vezes. Porque se eu te explicar copo, né? Uhum. Não vai resolver. Mas eu vou ter que fazer copo 1 milhão de vezes exatamente. até sair o copo. E aí sai copo. Exatamente. Aí sai. Aí sai. Próxima, Bru. Ué. Aqui, né? Aham. Novamente família. E eu acho legal que tem sempre grama Aham. onde vocês estão com as É crianças. a nossa casa aí, inclusive. É. Aham. E isso para eles, por exemplo, no início é desconfortável, né? O pé na grama, Sim. Sim. pela coisa sensorial. O Noah, quando a gente ia baixando assim, os pés iam subindo É, quando ele era aham. pequenininho. De não tipo, tocar. tirando o pé Sim. do solo. Ele não tocava areia, grama, lama, texturas diferentes. Ele tinha dificuldade. Às vezes você vê os meninos, ambos, eles dois têm dificuldades sensoriais. Às vezes eles, no que eles pisam, mas os dedinhos vão para trás, os dedinhos vão para frente. Eu fui cortar a unha essa semana do Noah. Ai, ai, ai.
cortando unha. Normal, sim. Tecido Sim. morto, isso não Uhum, dói. Sim, sim. Aham. Mas tá tocando na ponta dos pés Não, e isso que hoje a gente puxando. consegue ainda cortar, porque outrora já... Não era Não, possível. foi um Não. processo terapêutico. Cortar Sim. unha, De cortar cortar a cabelo. Sim. O corte do cabelo, Pelo- né? Sim. Deve ter levado muito Nossa. tempo até ele... Um ano e pouco de treinamento. Uhum. Tem uns videozinhos, é que não vai dar pra pegar, vai estar muito... ele nem tá na rede social, tem algumas coisas que a gente não mostra, né? Mas ele fazendo treino todos os dias, 15 minutinhos todos os dias, até ele se sentir confortável. Vocês faziam em tranquilo. casa? Sim. Sim. Aquela coisa de molha o cabelo... Molha, pega a tesoura e faz o Aham. barulho, Só o dessensibiliza, barulhinho. coloca a capa, fica sentado Sim. por 20 minutos, porque no Incrível. Colocava salão... como se fosse um ambiente mesmo, a Sim, terapeuta sim, fazia igualzinho, esse processo, né? registrava isso através de Uhum. filmagens. E aí, no momento que ele realmente se sentiu, depois de muita repetição, o barbeiro foi em casa. A gente Foi em conseguiu casa. fazer uma Exato. amizade com o barbeiro, explicamos a situação do Noah, daí ele foi até em casa para Que também ser bonitinho. no ambiente dele. E após isso conseguimos Cortou generalizar. algumas vezes com o barbeiro, ou ele- seja, ganhou confiança no Confiança Com aquele barbeiro. barbeiro Aí depois a gente Depois levou pra foi- barbearia. Aí ele foi me ver na barbearia algumas vezes. para e depois foi- desensibilizar, Sim, né? pra não E criar isso um é muito trauma e importante. atrasar tudo de novo. Eu ia falar, isso é muito importante porque não dá pra pular etapa. Porque vamos imaginar, a boa parte das crianças conseguem ou não conseguem, não dá pra gente saber aqui quem consegue e quem não consegue. Mas se eu vou tentar segurar aquela criança no barbeiro, e é seguro mesmo, qual foi a experiência? A pior possível. E é a pior possível porque aquele troço primeiro faz dzz, A depois maquininha. vibra e a lâmina é quente a depender do barbeiro. E às vezes você passa a lâmina raspando, aí tá tocando um som alto, aí tem outros 10 secadores. Eu falo, a barbearia, o salão de cabeleireiro, É isso aqui muito hostil pro Muito autista. insalubre pra É criança. Exato, insalubre, né? exato. Demais. É E muito se eu- estímulo, muito barulho, muito E aí, tudo. se eu forço isso e ele cria um trauma, ele vai passar na frente e ele já começa a chorar. Uhum. Não adianta segurar, ficar brigando. Volta do zero e vamos começar a De dessensibilização. novo, né? Isso vale para o desfraude também. O desfraude é um processo bem difícil. Eu tenho muito pai que tem dificuldade com desfraude. A gente vai fazer uma orientação de desfraude. A orientação de desfraude é demorada. E tem que voltar lá atrás, tem que colocar fralda às vezes de volta na criança. Uhum. Por quê? Porque ela só faz cocô na fralda, naquele cantinho, mas só na fralda. O resto do dia ele não usa fralda. O problema é que ele não tem mais idade para usar fralda. Tudo bem que a idade é relativa, né? E que não é um comportamento esperado, tipo, tudo você faz sem usar a fralda. mas aí E o vai- cocô você tem que colocar na fralda, você tem 5 anos, isso que não tá legal. E aí você tem que, às vezes, colocar a fralda de novo. São várias situações difíceis. Por quê? Porque em algum momento foi causado um trauma. Ao invés de ter estudado, se capacitado um pouquinho. Eu precisava só fazer uma pontuação, amor, que a gente teve uma narrativa de que o pai, ele aplica terapia, aplica terapia, aplica terapia. E, de fato, o pai aplica terapia. Mas mais importante que o pai aplicar terapia é ele se capacitar para cobrar as terapias certas, Sim. para ele instituir o tratamento adequado. A maior parte das pessoas, no mundo ideal, deveria ter os terapeutas ou os estagiários, aplicadores terapêuticos, ou as terapias focais, como fono, TO, psicólogo, psicopedagogia. Deixar isso muito claro. Os terapeutas são os principais autores do tratamento da criança autista. Mas, e aí eu falo com quem já viu isso muitas e muitas vezes, eu já acompanhei muita criança tratando há 2, 3 anos, não fala, não olha, não brinca, não socializa. A gente ajusta tratamento, 6 meses depois essa criança está funcional. Exatamente. Mas Porque- assim, o próprio terapeuta, seja ele fono, seja Sim. ele TO, seja ele o que for, se tem pais Mas participativos, para ele é muito melhor. muito Sim. melhor para ele também, porque o trabalho dele continua em Perfeito. casa. Perfeito. Né? Sim. E quando a gente ajusta isso e aí a gente cobra o tratamento pautado num básico bem feito, rotina, tela, sono e tudo mais, família engajada, família cobra a escola tem que funcionar como um ambiente terapêutico, senão não manda para a escola. E aí os terapeutas fazendo a sua parte, a criança deslancha, a criança voa. Fica bom para todo Sim. Mas mundo, né? E a total. gente quis falar também é que assim, a gente tem duas realidades, né? As pessoas que podem pagar terapia Sim, e sim. aí E os quem pais. não pode. Exato, e quem não pode. Então a gente quis dizer no sentido que assim, muitas famílias não podem. Então os pais vão ter que iniciar uma intervenção, porque a gente não pode simplesmente esperar Claro. que as coisas vão Claro. acontecer. A gente A gente quer batalhar eu para que tenho todos fé, eu tenham acredito direito, em mas Deus, até, eu tenho que agir. até isso E- acontecer. Exatamente, né? eu tenho que agir, eu tenho que pôr a mão na massa. E tendo os terapeutas, a gente também não pode se esquivar e achar, não, Com eles vão certeza. tratar. Não, a responsabilidade. Delegar ali como se Exato, fosse só a a gente responsabilidade sabe se tá sendo deles. feito de forma Perfeito. adequada, né? Acompanhando. Exatamente. Perfeito, exatamente. Próxima, Bru. Tem mais? Tem esse casal lindo aí Ah. todo, né?
Vocês formam um casal muito bonito. As Obrigado. crianças são muito bonitas também, né? Ah, Vamos... Puxaram pra Vamos- minha esposa. Ah, Aí não, ficou porque o fácil. pequenininho. Eu só o O gênio. Mateus. A alma. Essa é a base de tudo, né, Bia? Com certeza. Porque no mundo onde os homens fogem muito, e quando vem um transtorno, uma doença, uma condição, eles fogem ainda mais, alguns números trazem aí 70% dos verdade. pais fogem da sua casa até o 2º ano de vida da criança, isso daqui se No torna cada caso vez... do pais de autista. Exato, e com Terrível, transtornos né? e E doenças foge, mentais. às vezes, sem transtorno nenhum, né? Não, Imagina. não, se foge já sem transtorno, você imagina com a criança Nossa. chorando o dia inteiro, com a criança pouco funcional, com a criança em crise, cansaço físico e mental, assim, é surreal. Não, com certeza. E eu acho que essa é talvez a principal receita do sucesso em casa. Porque quando ela estava cansada demais, Sim. talvez eu assumisse. Uhum. Quando eu estava cansado demais, ela assumia. E a gente foi uma só carne nesse processo. E nos tornamos ainda mais uma só carne no decorrer da nossa vida. Hoje eu sei exatamente o que ela está pensando, só de olhar para ela. E o Eu verso é acredito que verdadeiro. ela também Vocês se uniram mais Sim, ainda, né? Com não certeza. tem. Eu acho Com as que a gente crianças. encontrou um propósito. E quando as pessoas vêm Em hoje. comum, né? Exato. Quando as pessoas vêm hoje, Bia, vem um casal construído, né? Uma família, em teoria, Bonita. bonita, ordenada, perfeita. Isso, na verdade, é construído. E primeiro que não existe perfeição, Não, né? de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas exa- existe a predisposição. Disposição, Vocês realmente fizeram uma união do tipo assim, seja pro que for, Aham. nós Sim. estaremos juntos. Sim. E assim, todos os dias errando e tentando acertar, dia a dia, né? Uma oportunidade de cada dia de fazer algo Começar novo, de melhorar, novo, né? de recomeçar e nunca Sim. parar nesse processo. E as pessoas não olharem o momento. Porque muitas vezes a pessoa fala, nossa, eu gostaria, talvez fique uma fala estranha, eu gostaria de um homem como o Dr. Tiago. Uhum, Eu gostaria de uma mulher como a Dona Gabi. uhum. Acontece que o Tiago que existe, ele só existe porque tem uma Gabi do lado dele. E eu não seria nada se não fosse ela. Uhum. E talvez eu seria mais um medíocre, mais um cafajeste, se não tivesse uma mulher decente, uma mulher sábia do meu lado. Uhum. E a mesma coisa, provavelmente, a Gabi não. A Gabi já é um ser iluminado, evoluído. Ela seria você maravilhosa, nem precisava independente. dele, então. Ela Não, seria maravilhosa, não. independente de mim. Mas é justamente isso. Às vezes as pessoas estão olhando um casal de 10 anos atrás, que estão começando seu relacionamento agora, que vocês não passaram a jornada desse casal. E se vocês não passaram a jornada desse casal, não tem como vocês quererem os mesmos resultados. Serão Sim. resultados diferentes. Exatamente. E a importância de o desenvolvimento das crianças, ele está intrinsecamente ligado aos pais também estarem Não tem bem, dúvida. estarem Não unidos, tem né? dúvida. Uma casa em que é sadia nesse ponto, que as crianças veem, Existem Pai, todas as exatamente, possibilidades, né? né? A criança se sente mais segura, Com certeza. né? Ela desenvolve mais. E a gente sabe que a realidade de muitas pessoas não é, porque a gente está numa geração de homens, principalmente homens, não estou dizendo mulheres Sim, também, sim. temos mulheres também, né? Mas realmente covardes, que Exatamente, fogem, né? Que deixam as suas exatamente. mulheres à tona, né? E é difícil. E viram Ai, a página muito fácil, né? Sim. É muito Na fácil. semana seguinte tá na baladinha, já tá trocando Não, e WhatsApp, já trocou E a uma, mãe, já tá a com mãe, outra a mãe não mulher. desiste, a Exatamente. mãe não cansa. Então, minha Exatamente. admiração para essas mulheres Com certeza. guerreiras que estão aí sozinhas. Incríveis, né? solitárias, Porque é aí é uma realmente- jornada incrível. Exato. Não- A jornada do herói E mesmo. aos pais que ficam também, meus Ó, parabéns. Com porque- certeza, porque a maioria vai, né? Não, A gente tem que parabenizar, ainda que seja o que é o normal, né? Sim. Enfim, mas a gente tem que também parabenizar o que é básico. Com certeza. Então, o básico Aos ficou. que ficam, Exato. E aos que todo o ficam nosso com o meu reconhecimento. marido, que realmente sempre arregaçou as Mas mangas. nunca pensou em ir. Hã? Esse aí nunca pensou em Não, sair. mas é Ele bom. não só ficou, ele não O- tinha outra opção E na agora que a cabeça gente, dele. não, é assim, é muito bom a gente dar testemunho, porque quando a gente dá testemunho, a gente mostra a fragilidade nossa enquanto seres humanos, né? No início, lá atrás, quando o Noah recebeu o diagnóstico dele, isso por volta de um ano e pouquinho, minha esposa viveu um processo de depressão difícil. Claro. E eu trabalhava bastante. E dia após dia eu chegava em casa e minha esposa não estava feliz. Uhum. E eu falava, eu não faço minha esposa feliz. Eu não faço minha esposa feliz. E aquela sensação de não fazer a minha esposa feliz, que não necessariamente estava a ver comigo, mas também intrinsecamente relacionado ao casamento, então tem tudo a ver com a E gente, com ela mesmo Exato. também, os questionamentos. fazia eu me questionar se eu não deveria deixar ela embora, Uhum. para ela poder, por exemplo, ficar, sei lá, perto da sua família, para ela tentar viver novos ares e tudo mais. Então você fala assim, Thiago, nunca passou pela sua cabeça em algum momento separar
para que ela fosse feliz. Eu Ou entendi, seja, eu o entendi. pensamento de não estar fazendo ela feliz, até a gente já falou isso, a gente já teve algumas conversas Conversas, sobre isso, né? uhum. Falou, olha, você acha que não tem que ir para você se sentir mais feliz? Mas aí a importância também da mulher sábia. Fala, não, eu lembro dela falar isso. Você é meu marido, do seu lado eu não saio. Quando a gente for sair, a gente vai sair junto. Uhum. E aí a gente continua junto. Então, de momentos difíceis haverão na vida de todos os Sim. casais. Com certeza. Senão Mas- não é casal. Exato. Sim. Mas você só vai colher os resultados do fruto se você realmente fizer a semeadura. É verdade. Uhum. Com certeza. Bonito isso. Próximo, Bru. Isso aqui é Ah, mais uma Ah, foto linda essa foi essa também. semana. Aham. Linda. Uhum. Próxima, Bru. Ah, As crianças. que chiquinho. O sorriso do Noah. Faz um sorriso, mas filha. se esforçando. Olha que Sabe? bonitinho. Se esforçando. Tentando. Sem dente, Não, querido. sem Sem dente. dentinho. Não, Forçando ah. todos os músculos da face. Né? E não é isso, quando ele vai tirar foto, ele não tem postura. Aí Sim. ele começa a se escorar na gente, assim, Aham. assim, Derreter. filho, reto, aí ele reto. Pra frente, filho. Aí sorria, ele o queixinho pra frente. Não, filho, o queixinho pra trás. Cara. Esse ensaio fotográfico, a gente, lógico, de 400 Mas é fotos. legal. Ah, Mas é muito legal. Mas E o pequenininho, quem que era aquilo? é o Mateus. Um embrulhinho. pitiquinho. Aham. Um Tava embrulhinho. E como é que uma acho mulher dez- dessa pare tem 2 dias e já tá assim, tava né? Não muito é? feliz. Ah. Não é? Que legal. Próximo, Que legal. Bru. E aí, Ah, o seu legal. livro que tá aqui na minha mesa, Que que eu bacana. comprei, tá? Me sinto ofendido Eu- por isso. De jeito E nenhum, honrado eu ao me mesmo sinto tempo. honrada por isso. Aham. Eu comprei, trouxe o meu aqui pra você Aham. autografar, porque assim, é muito bom. Ah, que legal. É Obrigado. muito bom e é separado por capítulos. Sim. Cada capítulo tira uma dúvida. Exato. Então, assim, eu fiz questão de botar aí, porque eu acho que, como se diz, né? Simplificando o autismo, para pais, familiares e profissionais, vale É, para todo mundo. simplificar. Então, eu Aham. acho que as pessoas que querem entender um pouquinho, vale a pena. Que legal. Obrigado. Vale demais. Não, obrigada Obrigado. você ter feito. Vamos começar nossas perguntas. Mi, tá pronta aí? Vamos lá. Vamos abrir nosso chat? Vamos lá. Já temos bastante perguntas aqui. Pode falar primeiro, Bruno? Pode, vamos lá. Angélica Ferreira. Criança com diagnóstico de TDAH e TOD não está tendo melhora. Pode ser autismo? Já faço tratamento, já tem desde os 2 anos de idade. Que pergunta sensacional. Quase 100% de chance que seja autista. Uhum. Primeiro porque é o seguinte, diagnóstico de TDAH e TOD em criança de 2, 3 anos não existe. Porque nós precisamos de uma série de demandas que aconteçam em contextos diferentes que essa criança ainda não tem. Segundo, quando nós estamos na suspeita de um diagnóstico de TDAH, principalmente em uma criança de 2 ou 3 anos de idade, a gente tem que tratar como TEA. Porque o tratamento de TDAH muitas vezes é alguns ajustes comportamentais e remédio. Sim. E com remédio funciona maravilhosamente bem. O autismo não. O autismo é uma ciência comportamental que tem que acontecer todos os dias e que depende de precocidade do tratamento. Então, se eu erro o diagnóstico, ao invés de TDAH, erro para o autismo, não tem nenhum problema, que eu quero é resolver o problema. O nome que a gente vai dar para isso não E importa. a ciência ABA vai Desde- valer para os pros dois. dois. Se for também Exato. TDAH, vai valer muito. Exatamente. Na organização, Perfeito. na regra de dormir, Exato, na exato. alimentação. Então não vai nunca E o tratamento falhar. de TDAH já não funciona para o TEA. Então, suspeita de TDAH em pacientinho pequenininho, trata como autismo, investiga mais autismo que Erra por possivelmente. excesso. Eu não me Se recordo. for o erro, é, é por excesso. Eu não me recordo exatamente o número desse estudo, mas se eu não me engano, 65% das crianças que recebem diagnóstico de forma precoce TDAH depois fecham diagnóstico para o TEA. Ou seja, não era TDAH, era TEA, transtorno do Muito espectro autista. precoce que você Precoce, tá falando. exato. Vamos lá, Mi? Agora, sabe o que eu achei bonito? Ah. Ela fez a pergunta já quase com a certeza, Sim. né? A mãe sabe. Uhum. A mãe sabe. Tá bom, tá ótimo. Perfeito. André J, provavelmente pode ser André Júnior, né? Adotei um menino com 10 anos diagnosticado com TDAH e TOD. Já passamos por muitos médicos e psicólogos. Reforço escolar, nada avança, mesmo com medicamentos. Os médicos não querem dar o laudo do autismo. O que fazer? Bom, primeiro tem que saber se ele é autista, porque eu não tenho todos os sintomas e sinais. É só para eu responder por enquanto? Vocês, Tá bom. vocês são... Ah, tá. Perfeito. Não, hoje quem manda aqui É. são vocês. O que nós temos que entender é que, assim, quando não há um diagnóstico adequado, não há um tratamento adequado.
E o autista nível 1 de suporte, ele geralmente recebe outros diagnósticos primeiro. Então, o diagnóstico de autismo nível 1 geralmente vem com TDAH, vem com TOD, daqui a pouco vem um monte de diagnóstico. Só que o paciente não melhora. Ah, mas espera lá, TDAH melhora com remédio. Com certeza. Se ele tem 10 anos e ele não melhorou com medicação, o que aconteceu? O TOD melhora demais com remédio. Você ajusta ali uma fluoxetina, uma sertralina ou uma risperidona, o paciente TOD, ele fica bem, ele fica bem mesmo. Ele acaba as crises dele ali e melhora o comportamento. Lógico que algumas medidas e tudo mais. Então, pode ser um diagnóstico? Pode. A gente tem como falar isso? Não, porque eu não tenho os sintomas e sinais apresentados. Mas assim, eu acho que tem que tentar uma segunda opinião. Não, tem a menor dúvida. Só que aí é o problema, né? Porque o que acontece? Ainda, mesmo os profissionais estão esperando um paciente estereotipado, caracterizado, assim, exato, inteiro, né? E não vai acontecer. Não, o subdiagnóstico, tem um estudo interessante de 2023, McCronson, ele fala o seguinte: 80% das mulheres estão em subdiagnóstico. Então, as mulheres não estão recebendo o diagnóstico. Por quê? Porque os sintomas e sinais são mais a menos. Eles estão abaixo do radar daquilo que são é mais mascarados. o específico. Exatamente. E lógico, porque os estudos também são feitos geralmente com meninos. E aí a amostragem ela é comprometida, é enviesada. Bom, Com certeza. enquanto a querida Michele vai lá falando e fazendo as perguntas, já vão falando de onde vocês são. É verdade, Exato. né? Vocês já seguem o nosso canal? É, Não, o canal nosso não, o canal da doutora Beatriz. Não, e o dele também, o Instagram dele. Não, o nosso canal é este canal. Não, Pode esse aqui. Vamos lá. Legal. Vou agradecer o superchat aqui do Daniel Pereira. Fez uma Daniel pergunta. Pereira? Daniel Então, Pereira. vamos lá, Daniel. Muito obrigada aí. Essa poda que acontece é mais grave ou pode ser mais branda? Perfeito. Como os pais podem estudar para ajudar os filhos? Perfeito. A poda neural ou a poda neuronal, ela é um movimento natural de todo o cérebro humano. Durante nossa vida inteira, nós selecionamos os melhores neurônios, ou aquilo que nós mais precisamos, e nós vamos podando, nós vamos eliminando outros neurônios. Tanto que uma criança nasce com aproximadamente 100 bilhões de neurônio, e ao final da sua vida, ela já regrediu isso a 1/5 do que ela nasceu. Nós podamos. O problema do autismo não é que ele poda demais, é que ele poda errado. Quando nós pensamos em neurônio, é como se fosse um caminho que tem que ir de um lado para o outro. E que em um certo momento da vida, principalmente quando você é pequenininho, você tem 5 caminhos diferentes. E cada dia você passa por um caminho. Só que passar cada dia por um caminho não vai fortalecendo um único caminho para fazer uma única coisa. Porque tem coisas que você simplesmente faz e nem pensa. E ao invés de podar de forma adequada, o autismo não poda da forma que deveria acontecer. Isso geralmente acontece entre 1 e 3 anos de idade. Eu tenho um caso de pacientes que teve uma segunda poda neural ali por volta de 8, 9 anos que desenvolveu uma esquizofrenia. Um caso assim grave, complexo. Raríssimo. Eu tenho 1 de 1000 casos que eu atendi. Então isso não acontece. Então essa poda neural acontece 1 a 3 anos de idade. E essa poda neural ela é minimizada justamente pelos estímulos. E quanto mais eu fortaleço os caminhos. Porque se eu estou fortalecendo os caminhos, se eu estou dando estímulo para esse cérebro, eu estou fazendo com que esse cérebro se pareça mais com um cérebro típico. E dando ali para ele mais características e, com consequência, a poda neural também vai ser mais bem organizada e estruturada. Quando nós falamos do NOA, foi nítido. Isso acontece muito. Dói, tá, doutora Ana? Aquela criancinha está assim, falando várias palavrinhas, 20 Tudo palavrinhas, certinho. 30 palavrinhas, 2, 3 dias depois ela para de falar tudo. E assim, para de falar tudo. A mãe ouve o filho falando mamãe. E depois ela não ouve por 2, 3 anos. Certo. Exato. Outras características que estão presentes quando esse evento acontece são a seletividade alimentar, os comportamentos que existiam e deixou de existir, a imitação, entre outras e outras coisas, tá bom? Então, tem como prevenir ela? Não tem como prevenir porque a gente não sabe exatamente quem vai acontecer, que momento vai acontecer, de que forma vai acontecer. Mas nós já sabemos que o quanto mais estimulado e mais conexões fortes tiver, menor a probabilidade de dessa dar poda errado. tirar habilidades. Eu acho importante também no processo de intervenção precoce, de descobrir o diagnóstico cedo, esse alerta com essas perdas de habilidades. Ah, né, sim. amor? Então, assim... Para não criar... Exato. Não, você realmente... Quando você perceber isso... Perceber que a criança adquiriu uma habilidade quando Entendi, pequeno, entendi. com 10 meses, e de repente ela perde essa habilidade. Não foi necessariamente da poda, ela vai
Ela fica perdendo habilidades, que Ela é um ganha tipo e de perde. regressão. Você Uhum. liga o alerta. Ficar mais atento. Exato. Das coisas que nós mais devemos estar atentos, que não fazem parte do DSM, é a perda de habilidades adquirida. Quando isso acontece, é quase que patognomônico que tem o E TEA. não tá no DSM. Não tá. Olha que coisa, Porque né? o que acontece? Existem algumas doenças degenerativas, neurodegenerativas, que poderiam também cursar com isso. Uhum. Mas a gente está falando aqui de uma raridade de uma doença rara. O autismo é 1 para 30. Exatamente. Então, se está tendo perda de habilidades adquirida, é TEA. Até que se prove o contrário, é TEA. E uma segunda coisa é a hiperlexia, que também não faz parte lá do DSM, que é a habilidade aumentada em letras, números, cores, formas geométricas. E, ao mesmo tempo, esse paciente nem sabe falar oi para a mãe. Ou seja, ele sabe o alfabeto inteiro. Exatamente. Ele sabe contar até 1 até 100. Ele tem 3 aninhos de idade. Ele sabe todas as formas geométricas. Ele sabe todas as cores, mas ele não fala uma palavra Tem funcional. crianças que falam outro idioma. Fala outro idioma, Em Exatamente. inglês. mas não fala e oi, não fala mamãe. português. Isso é uma característica, assim, gritante que esse paciente possa estar no TEA. E também não faz parte do DSM. O Daniel perguntou o que os pais podem fazer, desenvolver, né? Estímulo. Maior Tudo que nós estímulo, falamos. estimular o máximo de atividades Uhum. para que essa poda Ela seja minimizada. ela seja minimizada. Aham. Ele Perfeito. perguntou, na verdade, também como os pais podem estudar, talvez para estudar. Olha pra aqui, eu entender vou dizer mais. para o Daniel, começa pelo livro. O livro Simplificando o Autismo é muito bom. E outra coisa também, segue o Tiago. E o Tiago dá muito cursos e dá muitas lives, detalhando o dia a dia, os Eu desafios. explico muito isso, mas isso não é o que o pai tem que estudar. O pai tem que estudar, ele tem que sentar o bumbum ali e como estimular a criança a desenvolver essa parte sensorial, como estimular a criança a melhorar contato visual, como desenvolver... Ele não tem que entender da neurofisiologia, isso deixa pra gente, deixa que a gente resolve esse pepino. Sim, mas a parte prática. Sim. É O exatamente. que fazer É isso que o pai tem para que estudar. desenvolver, É botar o pezinho na grama, Exato. jogar aguinha nele, a Exato. questão sensorial. E isso eu acho que você explica muito sim, bem. Sim. É porque a gente tem Segue ele, Daniel. um conhecimento que nós chamamos de conhecimento do mago, né? O cientista, ele tem um conhecimento, eu tenho os dois conhecimentos, né? Exatamente. Mas o conhecimento do mago é aquele conhecimento oculto, que ele é da experiência. Então, nós temos muito esse conhecimento da Não, experiência. vocês Na têm as prática, duas né? faces, né? Aham. Você Exato. tem a parte Mas técnica ela já tá e quase tão vocês... boa quanto... Não, com certeza. Ela tem a cara de estudiosa. Ela é. Duvido se isso aí já não sabe Hoje de já cor. não dá mais tanto tempo. Aham. Outrora já foi mais. Então, mas a gente não esquece. Não. Complementando aí sobre o livro, tem uma pergunta aqui da Aline Ribeiro. Uhum. Sou a Aline, do Rio de Janeiro. Olha, tem gente aqui do Brasil todo, tá? Tem de Que legal. Goiânia, Paraíba, Pernambuco, São Legal. Paulo. Que legal. Coisa Aqui boa. falando. Aline Ribeiro. Sou a Aline, do Rio de Janeiro. Boa noite. Seu livro ajuda mães a identificar algum sinal relevante de autismo? É exatamente o objetivo do livro, tá? Uhum. Comprem esse livro, não porque eu estou vendendo, mas é porque eu acho que Não, vocês é porque comprem vale qualquer a livro, pena. estudem, tá? Mas eu tenho até o prazer de falar uma coisa muito bacana aqui em primeira mão. No mês de junho, no dia 18 de junho, que é o dia do orgulho autista, nós vamos lançar o primeiro livro chamado Espectro Feminino. Uhum. Nós reunimos quase 50 capítulos, tudo com evidências científicas sobre autismo em mulheres Em e da mulheres. dificuldade de autismo em mulheres. Então, eu acredito que esse livro vai ser um marco no Brasil, porque vai ser o Uhum. primeiro, não existe nada bem feito. A gente está fazendo isso já tem quase um ano, bom? E o livro, lógico, ele é justamente para ajudar esse processo. Nós vamos... vai demorar, então compra agora. Mas em breve a gente vai fazer uma revisão que vai entrar outros capítulos nesse mesmo livro. Uhum. E também a gente vai colocar de uma ordem um pouco mais cronológica, que quando eu lancei esse livro, eu quis respeitar a ordem alfabética de alguns autores. Ah, tá. E aí ele Entendi. ficou meio assim, começa ali no adulto e não sei o que, agora eu vou seguir uma ordem mais cronológica nesse livro. Tirar Então, a ordem alfabética Exato. dos é colaboradores. você tentando dos agradar todo autores. mundo. Eu falei, não, quer saber? Eu vou mas não- fazer do jeito que eu acho que vai ficar mais fácil E pra mãe. tem algum manual prático para mais leigos? É que assim, existem muitos livros hoje de autismo e sempre que eu pego esses livros, eu falo, todos são bons. Uhum. Ninguém tá fazendo nada assim muito ruim. Aí você fala, Thiago, mas se essa mãe vai perder R$50 esse livro, ela fala, não vai não, porque tem 50 capítulos ali, e se tiver 2 capítulos ruins, tá tudo bem. Uhum. Compra, então coloca na Amazon, o seu dinheiro, no seu dinheiro dá quanto? Mas eu vou aproveitar e fazer o ensejo. Por quê? Fala. Porque ele não tá promovendo aqui, mas eu acho importante falar que semana que vem ele vai fazer um evento chamado a Jornada da Criança Autista. Uhum. Né? E são 3 dias de evento de forma verdade. gratuita, Uhum. né? Que será pelo YouTube, no canal dele tem como se inscrever. E lá
Perfeito. ele faz o processo desse beabá. Entendi, essa Desde coisa mais para Exato. leigo, para Exato, pra esse prática pai mesmo. que tá com uma pulguinha atrás da orelha, que tá achando que tá com dúvida, gente. Com É a certeza vai jornada ser da criança da autista. criança autista. Eu falo Sim. que quando ela fala Tô que sabe, dizendo, Bia, né? essa- Alguém é organizado, essa né? jornada da criança autista, eu tenho muito orgulho. Vai ser a 9ª jornada da criança autista. E são esperadas 100 Vai mil. ser no teu YouTube, Vai que é ser Dr. Tiago exato. Castro. Vai ser Uhum. segunda, terça e quarta da semana que vem. São esperadas 100 mil pessoas. Nós já temos Aham. com 90 e poucos mil inscritos. São 3 dias de conhecimento assim que você, Uhum. profissionais, pais e mães deveriam fazer. Eu vou narrando desde os sinais de autismo na barriga, Uhum. no bebê, na criança de 2, 3, 4, 5 anos. Depois eu entro nas comorbidades, explico cada uma delas, ou boa parte delas. As principais, pelo Exato, menos. as que são mais prevalentes, e ensino como você melhora já o comportamento do seu filho. E na terceira parte eu ensino sobre como de fato é essa questão de ciência ABA, porque eu fico ali 30, 40 minutos só explicando princípios de ABA e como Uhum. funciona dentro de casa. E aí a gente vai flutuando entre o conhecimento, o que fazer dentro da casa, o que fazer dentro da escola e tudo mais. Eu tenho muito orgulho, mas muito orgulho mesmo. Que Eu falo, bacana. é muito bonita a jornada da criança autista. Essa jornada nasceu, Bia, Isso aí. Oi? Isso é legal. Pela nossa história, pelo processo que nós gostaríamos de Que naquela tivesse época, alguém tivesse que falasse. ensinasse. Oi, eu tô aqui. Entendi. Por onde que eu começo? Porque a gente, eu acho que assim, atrasa-se muito o diagnóstico no Brasil. Mas também temos muitos profissionais que hoje dão um laudo de autismo, mas não falam o que tem que fazer daqui pra frente. Exatamente. E Tá não aqui o resolve. Então, laudo, assim, vai embora. Exato. Mas Então, o que assim, fazer? esse pai chega com o laudo, tá, por onde eu começo, pra onde que eu vou? Uhum. E assim, esses pais estão desassistidos, né? E pra saber- querendo, né? Exato, E querendo. né? Então, como realmente... perguntou o Daniel aí, você vê que... Então, E não tem esse beabá, Exato. né? Sim. então, foi o que nós sentimos como pais de montar algo estruturado que hoje o Tiago segue com maestria, justamente por realmente algo que pode ajudar e, assim, clarear a visão Nossa, desses tem tanto pais. depoimento. Assim, depois da jornada, a gente dá a oportunidade para algumas pessoas continuarem conosco, né? Mas os 99% das pessoas que assistem a jornada, assim, é surreal. Já bota o Mas pontapé, é né? surreal. Nessa É transformação. realmente muito bonito. Eu tenho um orgulho, assim, de falar, Que legal. isso é muito bacana. Aham. É Que muito legal. Eu tô arrepiado só de pensar na Começou jornada de da forma criança. muito caseira, Sim. isso há alguns anos Sim. atrás, a gente gravando com o celular, e Sim, hoje é é. algo muito mais estruturado, com uma equipe, todo um time por trás, É muito para bacana. realmente fazer algo bonito e realmente com ciência, precisa, com porque- fundamento e com prática, E é né? curso. É, É um, ciência, é um exatamente. curso gratuito. A pessoa vai ter ali 5 horas, 6 horas de conteúdo, se ela quiser parar para... onde eu consigo conteúdo? Exatamente assim. Essas Perfeito. algumas das possibilidades. Obrigado. É. Então, no Imagina. canal do YouTube, segunda, terça e quarta, Jornada da O pessoal se Criança inscreve Autista. no Insta Aham. dele, mas No Insta, se inscreve, tá lá na Dr. bio. Thiago. É bem Não, fácil. na bio Sim, do Instagram sim. tá lá. Vocês já vai dois são direto. muito gentis. Não, eu falei nós sobre, somos mas não gentis, que a nós gente somos não vai tirar mais gente- dúvidas, tá? Mas, eu acho claro, que foi mas eu importante. acho que já dá uma luz para as pessoas por Sim. onde começar. Sim. Sim. Entendeu? Porque Sim. assim é muito difícil. A gente fala da ciência ABA e eu sou totalmente a favor, Sim. mas é difícil Sim. você ter o profissional. Então, você, se não tiver um beabá para dar o pontapé inicial, fica muito difícil. As pessoas ficam perdidas, aí ficam procurando algum psicólogo especializado em ciência ABA, não acha. Aí um diz que faz, mas não é. Então, Sim. assim, e as pessoas vão se desanimando, sabe? E esse é um problema, porque tem muita gente que fala assim, eu detesto ciência ABA. Eu falei, você nunca fez ciência Nunca ABA. fez, exatamente. Eu não sou... não é só Porque a ciência ABA que ciência ABA funciona. faz bem para tudo. Tudo, para tudo. E não é só ciência ABA que resolve. Mas para autismo ela é o melhor. fundamental. A terapia cognitivo-comportamental funciona, outras terapias é que tem menor nível de evidência, mas não significa que menor nível de evidência não funciona. É que comparado ao de maior nível de evidência, você tem Ok. esse menor. De floor time é uma técnica também que se usa bastante. Enfim, é importante saber sobre o Eu tratamento. tive uma experiência muito boa também com neurofeedback. Para Para o TDAH, inclusive, tem bastante evidência Não, mas científica pro autismo. O E a autismo ele- estimulação magnética também. Exato. Tive muito com corrente contínua. Perfeito. Estimulação não com a bobina Perfeito. maior, que Perfeito. incomoda eles. Mas É. aquela por corrente contínua, e também não tem risco nenhum de uma possível convulsão. Sim, A sim. gente teve trabalho bem bonito. É que eu falo,
não ter, neste momento, robustez científica não significa Não que significa não funciona. off-label, só que tem que a gente ver Exato. e acontece. E tem evidência, só que em detrimento a algumas outras evidências você fala. Mas, por exemplo, você tem um paciente maior, tudo certo, você explica isso aqui, olha, já vamos fazer isso, quer Exatamente. testar isso, eu acho que isso aqui é legal, eu tenho uma curva de pacientes que realizam, funciona e dá tudo certo, vamos lá. Acho que se ficar claro... Deixando claro isso, não, mas eu a acho gente sempre falou isso sensacional, eu acho claramente. sensacional. E a gente teve A resultados gente não pode muito ficar numa bacanas. bolinha de falar assim, suplementação não ajuda. Não ajuda o quê? Ajuda sim. Ué, o cérebro precisa... E eu acho que a gente tem que parar com essa coisa que é isso ou aquilo ou Não, aquilo outro. Tudo lógico. que tiver evidência, tudo que tiver Sim, possibilidade, a gente tem que lançar a mão. a gente tem que unir. Perfeito. Não tenha Sim. dúvida. Eu acho que a base é a Perfeito. ciência aba, não tenha Perfeito. dúvida. Uhum. Mas tudo que a gente puder botar, por que não? Sim, sim. Sim, com Senão Exato. nunca a certeza. gente vai ter essa tal da evidência. Senão também a gente não tem a evidência, porque não se aceita novas coisas, Exatamente. né? Aham, perfeito. Outra, Mi. Robert Jonathan mandou pra gente também um superchat, agradecer ele. Robert. Isso, Robert Jonathan. Jonathan. Como familiares e amigos podem apoiar e entender as necessidades de uma pessoa com autismo no dia a dia? Vamos lá. Perfeito. Perfeito. Robert, muito obrigado aí pelo superchat. Vamos lá. Boa pergunta. Mas as perguntas estão boas mesmo. Interessante. Tá escolhendo bem também. Né? É a Michelle, vamos dar crédito para Michelle. É. Apenas não desacreditando na mãe já é tudo. A gente não precisa que o amigo entenda e estuda o autismo. A gente não precisa que o familiar próximo estude profundamente autista. Ele só tem que respeitar a família. Olha, nós temos um filho autista, nós vamos jantar. Não dá para jantar 9 da noite. Vocês conseguem fazer a janta às 7 horas para que a gente possa estar às 8h30 em casa e tudo? Esse é o ato mais respeitoso com a Entendi. família autista. Olha, nós vamos... Isso eu falo porque eu já escutei, né? Meu filho era seletivo alimentar. E quando ele começou a comer, o melão eu tinha que tirar a parte de cima porque ela é muito friável. Eu também tinha que tirar a parte de baixo porque ela era muito dura. Então eu pegava literalmente o Do meio. É o meio, porque era a parte que ele comia e ele não ia rejeitar. Uhum. E se ele se sentisse muito friável, vomitava. Tá, aquela parte de cima. E se sentisse muito duro, também vomitava. E aí um familiar, uma vez, pegou a casca que sobrou bastante, porque Claro. naturalmente, que eu tinha deixado ali do lado, provavelmente até descartaria. Ou eu geralmente como, né? Eu como a casca Aham. dos dois. Eu falo que eu fico comendo as cascas de a goiaba, de tudo que tem lá em casa, eu fico comendo as cascas, porque nenhum dos dois comem com casca. E aí ele pegou aquilo dali e quis comer na minha frente pra mostrar, você tá desperdiçando comida, né? Exatamente, como se você Me tivesse... doeu tanto porque eu sou aquela pessoa que não desperdiça comida. Uhum. Que vai na geladeira ali ficar tentando fazer os mexidinhos pra não desperdiçar nada, pra não jogar nada. Eu falo que eu sou a melhor pessoa pra aproveitar a comida que você vai conhecer. Eu faço um verdadeiro banquete com as sobras. Com as Aham, sobras. Ele faz mesmo. A roupa velha, né? E me que se doeu chama. tanto que ainda dói se eu lembrar agora, como lembrando, Uhum. tipo assim, você não entende o que é a seletividade Com alimentar. certeza. Naquele momento que eu só quero que meu filho coma, eu não preciso de uma chacotinha ou uma coisa assim que seja desconfortável. É da ignorância humana. Ele não tem que entender o TEA. Ele só tem que entender que aquilo que eu tô fazendo, Tem eu um sentido. sei. Eu sou o pai. Então não é frescura. Apenas respeite que tá tudo bem. Mas eu acho tão interessante, por exemplo, eu às vezes penso isso. Uma coisa que é feita isso na minha frente e que eu não entendo, eu depois perguntaria com muito jeito, por que você fez aquilo? Sensacional. Eu vi você fazendo aquilo com seu filho. Depois, Sim. não ali na hora, eu não falaria nada. Na hora que você me fala, isso para mim nunca mais eu esqueço. Eu acho que falta um pouquinho das pessoas também dessa curiosidade, não de crítica, Sim. de entender. Aí você já aprendeu. Olha aí. Exatamente. Perguntar. Como eu Exatamente. posso te ajudar, né? Tipo assim, que legal ver você Exato. fazendo isso. Exato. Qual é o sentido? Dá um final de semana pra mãe. Não precisa nem assim. O seu filho dorme que horas? Dorme 8h30. Vocês querem que eu vá aí das 8h30, que depois que ele já tá dormindo, super tranquilo, de boa, pra vocês, sei lá, jantar. Eu fico Uhum. até a meia-noite, vocês vão ao cinema. Enquanto casal, vocês precisam disso. Né? Eu acho que isso ajuda bastante. Isso é ser É, amigo, né? Eu não quero que um pai, um familiar ou um amigo seja especialista no autismo. Sim. Só quero que ele seja Respeitoso, um bom amigo. Uhum. E aí passa por respeito. Tudo o resto a Né? gente Não resolve. entende, mas sabe que aquilo está sendo feito porque tem algum motivo. Exato. Então respeita isso. Exato. Então respeito. Próxima pergunta aqui, a pessoa não tem um nome, mas tá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos para a hiperlexia.
Meu filho é autista grau severo, 6 anos. Usa fralda e é agressivo. Não vejo melhora nas terapias, não vejo falarem sobre grau severo. É como se não existisse. Por que isso? Existe. Existe muito e a gente fala todos os dias. E quando uma mãe fala isso, eu não estou tentando colocar essa responsabilidade no colo dela, mas me mostra que ela está buscando muito pouco. Porque é o que nós falamos todos os dias e todas as pessoas falam do autismo nível 3 suporte. Talvez não se use o termo severo, da mesma forma que a gente não usa o termo leve, porque o autismo não é leve para ninguém. Da mesma forma que esse severo ele é complexo, porque você pode ter um paciente que está em um nível 3 hoje, ou seja, em outrora severo, que vai para nível 2 e que vai para nível 1 de suporte. Mas nós falamos todos os dias. Agora, por que esse paciente não evolui? Aí é uma soma de coisas que precisa ser muito bem explicada. E aí não é porque vai ter a jornada, mas mais uma vez, participe da jornada. Porque ali a gente consegue da jornada, construir porque assim, muita coisa está sendo Eu preciso de feita, tempo para explicar. mas talvez não seja efetiva, né? Eu preciso de tempo para tentar falar. Eu não Exatamente. consigo falar em um minuto. Não tem problema, mas está convite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você está convidada para participar da jornada do Dr. Tiago, que vai acontecer segunda, terça, quarta da semana que vem. Que horas? Às 20h30. Às 20h30. No canal dele do YouTube, que é Dr. Tiago É fácil Castro. de achar. É facílimo. Maria Helena. Doutor, como conseguir amenizar o sono do autista? Muitos pais sofrem com esse fato. Perfeito. A criança autista dorme menos por muitos fatores. Um deles é que ela produz menos melatonina. Se esse for única e exclusivamente o motivo, você dá melatonina e você resolveu. E tem uma boa resposta. Maravilhosa resposta. 2, às vezes ela dorme menos por questões sensoriais, ou seja, a percepção do lençol, da temperatura, ela é diferente. Até ela é, do pijama, Do que toque. tipo... ela é distorcida para aquele indivíduo. Então temos que tentar melhorar o pijama. A temperatura, Exato. o lençol. Eu lembro que meu filho, ele acordava e se incomodava com a costura da meia passando na ponta dos pés. Então você tem que tirar aquela costura e jogar ela para cima ou para baixo, porque se ela passasse nas pontinhas dos pés, Dava gerava aquele desconforto. nervoso. E para o autismo aquilo é o suficiente para atrapalhar o sono dele. Além disso, nós temos uma questão de previsibilidade. Existem pistas sociais. Por exemplo, se eu perceber que você está com muito sono ou que você está muito cansada, eu devagarzinho falar, então tá bom, pessoal, a gente está acabando a aqui. pista social. Exato. E o autista não entende a pista social. Exatamente. E ele acaba não conseguindo dormir. Então, também é um dos motivos. Ele tem mais despertares. E aí, o que nós temos que fazer? Primeiro, uma medida de higiene e rotina de sono. Alguns analistas, alguns especialistas de rotina de sono. Tem vários especialistas, tá? Você conhece alguma? Não. Conheço algumas. Se você lembra, vem aqui à mente agora? Não. Tá. Aqui não. Tá. Mas que faz a orientação, Eu ia falar, pra gente até falar, porque aí fica Isso. fácil as pessoas seguir. Da mesma forma, gente, que a gente tem que buscar assim, eu tenho um problema específico, vocês vão consumir muito de um problema específico. Então, nesse momento, se você tem dificuldade com sono, minha sugestão é acompanhe páginas que falem muito de sono, que falam sobre o sono infantil, sobre rotina. Isso não custa nenhum real, mas tem que estudar, tem que parar ali e aprender sobre esse processo. Depois, sono infantil, Exato. nesse caso. Exato, nesse caso. E, lógico, depois que tudo você já ajustou, o uso de medicação. Nas crianças pequenininhas, a gente geralmente usa os antipsicóticos antagonistas dopaminérgicos, que é no caso da risperidona, porque ela tem um efeito sedativo. Exatamente. E ela tem maior nível de evidência para crianças menores de 5 anos. Mas não que, e aí é natural que você talvez se pergunte, a gente não possa usar alguns de primeira linha, como os neurolépticos, o Neuleptil, que é extremamente acessível, que tem em todos os postos de saúde. Tem gotinhas também, Tem né? gotinha, é fácil de dar. Então, o Neuleptil e a risperidona são os comumente mais utilizados. Melatonina. Melatonina para indução de sono, mas ela não faz a manutenção de sono. Então, melatonina é uma possibilidade para começar, até para fazer a rotina. A risperidona e o e o Neuleptil Neuleptil. são os mais comumente utilizados. Mas E lembrar, bastante acessível. lembrar que antes tem que vir a rotina, com higiene e todo Tem o que processo. ver o que atrapalha Exato. tudo isso. Eu lembro de um caso de um convívio nosso de uma criança autista severa, que o Thiago uma vez falou assim, você sabe que você tem que fechar o olho? E ela não sabia que ela tinha que fechar Acredito. o olho.
acredito. Entende? Pra Então, dormir. assim, aí quando ela entendeu que ela precisava fechar o olho, não ser vencida Sim, pelo pelo sono, ela falou, nossa, eu não sabia que eu tinha que fechar o olho. Então, às vezes, Você vê é uma coisas coisa tão simples, Simples. né? tão simples, Mas né? na cabeça dele, ele não Exato. tinha feito essa ligação. Nós colocamos os nossos filhos para dormir, né? São 2. Uhum. Ou seja, se um coloca um outro, coloca o outro, porque os 2 dormem na mesma hora. Às vezes sou eu que coloco o pequenininho, a gente depende, né? Porque o pequenininho dorme mais rápido comigo, porque com a mãe ele quer ficar lá, Aham. alisando ela e tudo mais. Mas quando eu coloco o Noah pra dormir, eu fico falando pra ele, tem que fechar o olho pra dormir, né? Você sabe? É verdade, pai. Sim. Tipo, eu reforço pro meu filho de 8 anos, isso. porque Filho, talvez ele fecha o olho feche pro o olho. soninho vir, coisas assim. Perfeito. E a São- gente fala isso, sei lá, desde que ele tem uns 4, 5 anos a gente Porque aí lembra. você valoriza essa também faz parte da sim. higiene do sono, né? Sim. Mas é que eles não conseguem ter essa percepção. Sim. Porque Cê- senão cê tem eles que dar vão pistas. capotar. Sim. E aí é muito ruim para eles também. Porque Sim. né? é a angústia, Porque né? fica fora do controle, é angustiante. Aquilo, de repente, você Só- apaga. Só quem ficou durante 40, 50 minutos tentando dormir, não dormiu porque tá de olho aberto, sabe o quanto é angustiante não Exatamente. dormir. Sim. Exatamente. Então, se ele fecha o olho, o sono vai vir. Então, ele tem que fechar o olho antes do sono vir. Parece algo simples, mas é complexo. Mas Sim. para eles é importante a gente falar. Exatamente. Próxima, Mi. Jane Cleide Santos. Jane Clay Jane Cleide Santos. de Santos. Quais tratamentos do TEA nos diferentes níveis de suporte 1, 2 e 3? Mais uma hora para eu responder, tá bom? Mas vamos lá, de Olha forma só. simplista. Você com certeza vai acompanhar a jornada, né, do Dr. Tiago, na próxima semana. Mas de forma simplista, porque Tá. é muito abrangente a tua pergunta. A gente não trata o autismo, a gente trata os sintomas. É E os verdade. sintomas podem ser diferentes no níveis 2, níveis 3 ou os níveis 1 de E suporte. também E depende dos sintomas. e depende da criança. Exatamente. Porque o que eu falei, o que te incomodava mais? Você Exato. falava automutilação. Então, neste Depois da momento... automutilação, outra coisa que você melhorou, né? Em relação ao teu filho, você vai pensar em outra possibilidade. em Agora, outra se a possibilidade. fala dela fosse o que mais lhe incomoda é que meu filho não fala Uhum, e ele faz Sim. todas as outras coisas, o que ele vai fazer é Sim. diferente do menino que está em crise. Com certeza. Inclusive, no tratamento de terapia ABA, geralmente quando o profissional chega para os pais, eles fazem essa pergunta. Fala assim, o que vocês gostariam de tratar primeiro? Porque são muitos, às vezes, São sintomas. muitas Então, você portas. precisa Exatamente. selecionar as prioridades. Trabalhar Exato. Então, cada não um. dá para trabalhar Você tudo de uma vez. Você não faz 20 protocolos, Não, você você faz faz 3, 3, 4 4 protocolos protocolos. por 1, 2 meses no máximo, às vezes até menos, resolve esses 4 protocolos. Para Os critérios e vai depois pro passar próximo. para outra. E os protocolos podem ser o seguinte, por exemplo, seu filho não olha nada. Uhum. O protocolo dele é ele olhar 10 segundos. Quanto tempo a gente vai fazer ele olhar 10 segundos? A gente vai demorar 6 semanas para ele olhar 10 segundos. Terminou-se um protocolo. Qual que é o próximo protocolo? Exatamente. Olhar 20 segundos agora. Parece pouco, mas aquela criança que olhava 0, olhar 10 segundos, É muito. gente, é muito tempo. Eu vou até fazer aqui um exercício, vai falar, ó, 10 1, segundos é muito. 2, Não, é muito 3. tempo. E aí você, nossa, é verdade, 4, 5, é muito tempo 10 segundos. Com E a certeza. criança autista, às vezes, ela não consegue olhar 1. Só que se ela não olha, ela não copia o comportamento humano. Por que a doutora Beatriz, quando tá pensando, ela coloca a mão no queixo? Ou por que que ela levanta a mão Exatamente. quando Isso ela tá... já dá a Exato. ela uma noção de leitura do outro. Exato, Né? exatamente. Mesmo que sutil. Então, respondendo a sua pergunta, querida, nós não tratamos o nível de suporte ou não Exatamente. tratamos o autismo, nós tratamos os sintomas. E os sintomas podem ser um paciente autista nível 1 de suporte, tem TDAH e tem transtorno opositor desafiante. Então, ele vai tomar Ritalina, ele vai tomar talvez risperidona e vai fazer TCC. Esse paciente nível 1, que você acredita seja nível 1, tem muitas crises. Ele vai fazer ciência ABA e provavelmente não vai tomar nenhuma das duas medicações. É lógico, mas teve muitas Por isso crises. que é espectro, né? Exato. Mas as crises não estão resolvendo com a aba. Então, talvez a gente vai medicar com risperidona junto. Exatamente. Mas ele está mais ansioso. Então, ele vai entrar com a sertralina ou a fluoxetina. Ele não vai usar a Ritalina. Então, é muito Depende grande. da pessoa. Exatamente. Além de cada quadro de autismo tem suas singularidades. Sim. E aí você só pode traçar o tratamento Sim. conforme você vai tendo hierarquias de Perfeito. necessidades. Exatamente. Né? Aham. Próximo, Mi. Renata Freire. Boa noite, queridos. Como lidar com um adulto autista? Existe alguma dica de como controlar ou criar métodos mais eficazes de convivência?
Abraço de Petrolina, Pernambuco. Ai, que legal. Que legal. Depende do que é esse adulto autista. Por exemplo, você tem lá o Ricardo, é um paciente. Uhum. Se você tem um paciente que tem comportamentos auto e heterolesivos, você tem que ter manejo de comportamentos auto e heterolesivos e aí você tem que ter uma abordagem comportamental absurdamente diferente. Se você tem um paciente extremamente funcional e adaptado e ele precisa apenas algumas orientações para resolver problemas intra-casal, Social. intra-trabalho, você vai precisar de um terapeuta cognitivo-comportamental. Então, cada demanda é uma. E o que eu preciso entender nesse processo? Tentar adaptar. Eu tenho uma empresa que a gente tem alguns colaboradores. Uhum. E ali é um misto de um monte de coisa, né? Nós temos um albino que eu falo... Eu, coitado, não posso nem falar isso, vão me cancelar. Mas assim, eu brinco demais com ele. Porque ele, assim, é uma das pessoas que eu mais amo ali dentro. E é um menino servo, novinho e tudo mais, né? Eu falo que eu sou cheio de cota na minha empresa. Aí eu tenho o disléxico, eu tenho o autista, eu tenho o TDAH. E eu tenho um menino lá que ele é tão incrível, o Alex. E ele é um designer. Ele é um design maravilhoso, só que ele é disléxico. Uhum. E ele é disléxico mesmo. E aí ele vai escrever simplificando o autismo, ele vai escrever simplificando autimo. Ótimo. Mas a capa é maravilhosa. Tem que ter um revisor. Só precisa que o Thiago, ou o revisor, ele fala, Alex, falta o S. É verdade. E ele viu esse troço 3 vezes, e é autismo, e ele escreve errado. Só que o Alex nunca parou em um trabalho. Porque as pessoas não têm paciência e vão falar, que incompetente. Entendi. Como ele não coloca o S? Meu amigo, olha a arte que ele criou. Fez. Exatamente. O que a porcaria do S está lhe atrapalhando? Você não pode ajustar isso? Então, o que nós podemos fazer com as pessoas diferentes, divergentes? Adaptações. Exatamente. Poxa, eu posso adaptar? Se eu tenho alguém, eu tenho lá, que tem sensibilidade a barulho, dá para colocar um abafador? Eu tenho uma menina lá que trabalha com abafador o dia inteiro. E assim, mas se eu gritar ela não me ouve. Tudo bem, então vou lá Você pertinho. chega perto, toca. Querida, me ajuda aqui no negócio. Ela tira o abafador, exatamente. Pô, não é difícil. Falta Tem vontade. que ter boa vontade. Tem que ter vontade. Boa vontade. Queria falar, Gabi? Não, Não é? com certeza. Eu pegando no pé dos meninos. Vamos Fica fazer. tranquilo, aqui também tem uns diferentes. É. No meu caso, eles me deixam trancado. É preso aí. Mentira, Coitado. Gabi. Mentira. Não, ele fala assim, mas ele fala isso na frente deles e a gente Não, fala na isso frente, com carinho, porque são sim. profissionais Não, realmente gente, incríveis, mas isso né? é carinho mesmo, né? Próxima, Mi. Ana Cláudia Misson. Vamos fazer mais 3 perguntinhas Tá aqui bom. pra gente finalizar, tá bom? Crianças autistas nível 1 de suporte é capaz de conversar com uma pessoa com perguntas e respostas, mesmo que curtas? Tá. Nível 1 de suporte parte do princípio que ele tem comunicação preservada. Pode ser E menor. não tem déficit intelectual. Exatamente. Então, ela pode conversar? Pode. Uhum. Provavelmente vai conversar? Vai. Responder perguntas simples, quer, não quer, vou, não vou, me dá, não dá. Então é totalmente cabível, tá bom? Total. Deixa eu fazer aqui um negócio rapidinho. É que eu falei o nome do Alex e do Daniel. Ah. E eu tô pensando naquele monte de filho que eu tenho lá. Então, meus meninos, todos vocês, que vai dar ciúme, amor, que eu falei do Alex e Daniel, Jonathan, Matheus, todo mundo, Azilinho, enfim. Então, todos vocês são fundamentais. Eu só existo, só estou onde eu estou porque eu tenho uma equipe realmente muito única. Thiago Digital depende deles. Depende, que nem eu depende. falo aqui. A Exato. Bia analógica tá aqui, mas a Bia Exato. digital tem 30. A Débora que comprou a passagem, eu fico mandando minha agenda todos os dias. Falei, Débora, troquei agora já não vou mais, agora eu tenho que... Fala assim, não colocaram isso. Não, tava na agenda, amor. Pior que tava. E aí a Débora tá ali, então assim, a gente tem que honrar e agradecer Com essas certeza. pessoas, né? Com Então, certeza. obrigado, certeza. meninos e Porque meninas. É parte da gente, Sim? com Sim. certeza. Próximo, Mi. Mai, como está na vida do seu filho autista, tendo uma sobrecarga como mãe atípica, de uma classe social baixa? Como posso adicionar ou direcionar o hiperfoco dele? É pra mim, né? Eu acho. Uhum. É que teve uma hora que eu achei que fosse pra Mas Gabi. falou hiperfoco? Acho que pros dois, principalmente É. por ser mãe atípica, né? Ah. Ser É. mãe de um autista, então, pros dois. Repete a pergunta? É. Como estar na vida do seu filho autista? Aham. tendo Como uma ser presente na sobrecarga? vida, Isso, como mesmo com ser toda a presente. sobrecarga. Aham. Como uma mãe atípica e de uma classe social baixa. Aham. Uhum. Como posso direcionar o hiperfoco dele? Tá, perfeito. Vamos lá. Quando a gente está falando de como ser presente,
a gente às vezes está criando muitas teorias da conspiração de algo extremamente simples. Estar presente é estar presente. Uhum. Acontece que muitas vezes a gente está junto, mas com o celular na mão, distraído. Exatamente. Isso não é estar presente. Você está ali em corpo, mas não em alma. Então, estar presente é justamente isso. Você não precisa destinar todo o tempo que você não tem para o seu filho. Mas se você tem um café, o almoço e janta, dê o café, o almoço e janta. Se você não consegue estar muito tempo ali no café, se retira, mas não fica vendo, não deixa o seu filho ver você o tempo todo no celular, não. Acho que isso é muito importante. A vida de quem não tem condição, ela é diferente. Muito não difícil. tem como a gente falar que a gente está falando das mesmas pessoas, nas mesmas situações. Muitas vezes essa mulher, ela saiu 5 da manhã, pegou 2 ônibus, voltou, chegou 6, 7 horas da noite, Ainda Tá vai ter que fazer a comida. pro outro dia. Então, assim, Sim. como eu vou pedir alguma coisa para essa mãe que não seja fuga? Uhum. É difícil, eu não sei, eu não consigo dar todas as respostas para essas pessoas. Eu só sei que a gente não consegue ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E por mais que eu queira ser, entre aspas, muito misericordioso, falando, eu te entendo, tá tudo bem você não fazer nada, eu não posso. Uhum. Porque é justamente não fazer nada que vai comprometer a vida do seu filho. É necessário, nem que seja 1 hora, mas 1 hora todos os dias formam 7. E se são 7 horas por semana, mas aos finais de semana eu posso, em vez de fazer 1, fazer 2 ou 3, virou 10, 11 horas de terapias. E o tempo vai passar e você vai precisar ganhar essa habilidade. E se você tem 11 horas de terapia, existia 0 há um tempo atrás. Você tem 2 caminhos. Ou você chega, deixa nas telas, não está presente, fica ali pelos comiseres, pelos prazeres, que nós sabemos que muitas vezes é o que Uhum. acontece, ou você tem essa tomada de decisão. Então, acho que isso é muito importante. Se conectar é isso. 1 hora por dia. É. Né? Agora, vencer o hiperfoco, a resposta é depende. Depende da intensidade do hiperfoco. Acontece muito que muitas crianças, quando tem o hiperfoco, o que os pais geralmente dão? O próprio O hiperfoco. próprio objeto do hiperfoco. E a aí, criança se fecha ainda mais. fala do hiperfoco. Uhum. Não, é que o processo, inclusive, de terapia do Noah, ele iniciou a gente tirando os hiperfocos. Por quê? Era um quicar de bolinhas, era ficar girando rodinhas. E às vezes os pais, nossa, ele fica Ele tão gosta. calminho, ele fica tão interessante. Sim, você está limitando a criança a se fechar naquele mundo e não dar oportunidades para a Uhum. criança viver novas oportunidades de aprendizado. Então, depende. Às vezes o hiperfoco pode ser até um reforçador. Você pra pode aquele- usar ele ao seu favor. Ele a Sim. seu A favor. Bia não quer fazer, mas Sim. ela adora Olha, amendoim. Eu Bia. dou amendoim pra ela. Come um só, agora mas devolvo, você mas... está robotizando o seu filho. Falo muito isso, principalmente no ABA. Depende se a gente está conseguindo ganhar habilidades nisso. Eu Depois, geralmente não tô robotizando. Mas essa Exatamente. coisa de robotizar, eu acho que é de quem não conhece Aba de verdade. Aham. o aba aba, de a verdade. ciência aba de verdade. Sim, com certeza. Porque assim, para falar isso não é Ela não sabe. como se fosse adestramento, não é Não é. isso. Ganhar habilidades, pelo contrário, é você abrir novos caminhos no cérebro do seu filho. Com Uhum. certeza. E a gente vai, Né? através desses hiperfocos, ampliando os repertórios, Exatamente. inserindo os novos hábitos, novos comportamentos. Uhum. A gente adoraria, né, que o autista refletisse uma reflexão, levasse uma melhora, mas não é assim que Não. funciona. Agora eu vou falar uma outra parte que é bem interessante. Você pode utilizar o hiperfoco muito a seu favor e fazer que seu filho seja potencial em qualquer coisa. O Noah tinha hiperfoco em planetas. Uhum. Bora estudar planeta. E a gente estudava planeta por 6 meses, talvez um pouco menos. E aí chega um momento que você pergunta para uma criança talvez de 4 a 5 anos quais são os planetas que existem. Ele vai perguntar os gasosos ou os rochosos. Aham. Quantas luas tem em Saturno ou em Júpiter. E isso é muito legal, porque você dá uma série de conhecimento que se não fosse através do hiperfoco você não conheceria. Entendi. Então qual que é o nome da cachorrinha que foi ao espaço? Quem foi para o espaço primeiro? Foi os russos ou foram os americanos? E essas perguntas cairão na vida em algum momento. Depois você vai para o próximo pro hiperfoco. Ah, é dinossauro? A dinossauro talvez não tenha tanta funcionalidade, porque no final das contas dinossauro não serve para muita coisa. Mas tá bom, vamos estudar dinossauro. Vamos estudar sobre fauna, vamos estudar sobre flora, vamos estudar sobre botânica, vamos estudar sobre carros. Aí ele pega carros, ele começa a discutir sobre carros. E aí o que significa BMW? Eu não vou nem conseguir. Bayamorisch, não sei o que é um nome alemão. Alemão. É, sim. exato. Eu, como é que é, filho? E tava lá, ele sabe o nome nome da BMW, quem inventou a BMW, quando inventou a BMW, sabe boa parte das marcas que existem no mundo. E sabe onde isso funciona super bem? No stop. A gente vai jogar stop, a gente coloca lá Sei. os elementos que ele sabe. Ah, tá. Lógico, como é que vocês falam stop aqui? Não sei. A dedonha. A dedanha. A dedanha, exato.
E até legal que a gente joga, ele joga às vezes com as vós, com as tias, aí tem um problema das vós lá, que eu falo, que vontade é essa louca de ganhar de uma criança de 8 anos? Porque elas querem ganhar dele. Aí eu falo, quer saber? Então no A gente stop, colocou tabela periódica. A gente colocou uns negócios bem difíceis só pra Que elas. só ele sabe. Ele sabe. Ele sabe que ele gosta. Bem, mais uma vez, chega um momento que ele gosta de estudar física. Literalmente Exatamente. isso. Então, química, desculpa. Vamos estudar química. Uhum. E aí Vamos tá pra lá ele tabela colocando o periódica. lítio, o hidrogênio e as antas das tias vó. Que assim, é só pensar nos elementos da vida que elas não sabem que a tabela periódica tem tudo que tem na vida. Exatamente. Elas não conseguem. Elas respondem tudo rapidinho, mas chega lá na tabela periódica, elas travam. Chega no carro, elas travam. E ele tá lá colocando todas as marcas de carro. Ou seja, você consegue, de certa forma, equilibrar o que ele teria de atraso. porque- Esse jogo na Dedan é maravilhoso. Exato. Sim, E olha é só. Maravilhoso. Ou então aquele faz perguntas, né? Tem Exato. uns joguinhos assim, muito simples. Você vai em qualquer livraria, no caixa você tem lá. Uhum. Você sabia? Uhum. Ou então é puxa conversa. Sim. Isso é maravilhoso, né? Então E aí, essa tão mãe, pouco, né? mãe tem umas coisinhas simples, assim, mas bem baratinhas mesmo, esses joguinhos, que você pode fazer essa isso. comunicação com o teu filho. É o stop. Uma A horinha. Dedeta, a Uma- Doleta, sei lá como é que vocês falam aqui no Rio, Uhum. precisa das tias vós que estão desesperadas para ganhar da criança de 8 anos, da própria criança, um pai e mãe ali, caneta e papel, Não, isso a mais gente faz nada. inclusive nos restaurantes. Às vezes as pessoas Exato. chegam no restaurante e já ligam as telas. O que a gente faz? Forca. Leva sulfite, papelzinho. folha, Mas jogo engraçado da é velha, que no Rio forca. tem muito restaurante que a gente já pede, eles trazem. Ai, Exato. Já que tem bom. lápis de cor. Forca, já jogo da tem- velha, exatamente. pontinho, a gente vai fazer pontinho. É, de ali. ligar pontinhos. Exatamente. Que antigamente tinha uma revista maravilhosa que era Recreio. Aham. Nossa, aquilo era uma maravilha. Aham. E engraçado, nas livrarias vende. Mãe, Aham. também é muito baratinho. É verdade. Eu sei porque eu faço isso Sim. com meus sobrinhos netos. Eu sempre, quando tô com eles, eu tô com essas coisinhas. Sim. Então Aham. eles vão, ou então tô com folha, tô com Sim. canetinha. Sim. Eles desenham. Sim. Às vezes acontece de chegar muitas perguntas assim no Instagram, nas redes sociais. Como eu faço para tirar meu filho em telas? Às vezes as pessoas acham que precisam de Uma eu coisa não tenho uma enorme. É infraestrutura. só isso, papel. Exato. E tempo. Exatamente. de É uma sentar horinha e junto. tempo, né? Sim. É Mas muito pra- interessante Eu isso. até vou, eu acho que a gente tá indo pro Esse final. de ligar os pontinhos também é uma sensacional. coisa maravilhosa. Na jornada eu também falarei sobre telas, não é porque eu tô chamando pra jornada, é porque tá Aham. no roteiro lá, de eu falar, eu já desenhei o roteiro. Mas muitas pessoas estão assim, como eu tiro? De uma vez. Como qualquer vício. Exatamente. De uma vez. Então, se você, mãe, tá falando, como é que eu vou conseguir tirar as telas do meu filho? De uma vez. Se você percebe que o seu filho é um viciado, Tiago, quais são os sinais de vício? Ele acorda, ao invés de dar bom dia ou te abraçar, ele já traz o controle para você ligar. Exatamente. Para dormir tem que ter telas todos os dias. Ele sente necessidade. Você sai, para em qualquer lugar, ele está pegando a bolsa. pra A criança utilizar. sofre Exatamente. abstinência. Sofre Ele abstinência. E é idêntico. E aí a orientação é, dependência, tira é. de uma não. vez. E deixa claro, né? Que vai ser bem difícil. Assim. E depois, mas é uma Mas melhora. É um processo que melhora. Essa coisa de contar a história para a criança dormir é fantástico. Uhum, Sim. uhum. Agora, tem uma coisa muito interessante, né? Que a criança, se gosta da história, todo dia ela quer a mesma história. Uhum. Então, você vai ter que negociar As para histórias. mudar É. uma historinha, nem que você mude uma voltando com a outra, né? E é bom ter livros. É. Eu acho que é muito legal você ter... Livros de colorir. Porque se você tem livros, você tem repertório. Você não lê as mesmas coisas todos os dias, doutora Ana. Você não lê os mesmos jornais todos os dias. Aí você olha lá naquela criança, eles compram, sei lá, coisas que não faz o menor sentido. O livro é barato. Tenha Uhum. bastante livros. Tenha bibliotecas de criança para quem pode. Vai no sebo. Às vezes no sebo custa 3, 5, 7 Exatamente. reais. Essas revistinhas que podem interagir muito, mas Vai, muito. criança gosta de gibi ali. Gosta mesmo. O baralho serviria para alguma espécie de jogo? Legal. Eu jogo baralho com meu filho Uhum. e não tem nenhum problema. É que o baralho ele tá muito associado ao velho no boteco tomando cerveja e pinga. Exatamente, o que não Mas é não há assim. nenhum problema em jogar baralho. Você tem que criar ali todo um raciocínio. Você jogar a trinca, você jogar uma A canastra. gente gosta. Então é um jeito barato também. né? Também. Você vai conseguir, O baralho é um jeito barato de Também. você estimular seu filho. Sim. E você pode brincar de todas as formas. Sei lá, você pega um baralho
Você pode brincar naqueles que... De tirar o vermelho e o preto. Ou igual, né? Acha o igual, nem sei como é que é. Achar o igual. Não, achar o não igual. precisa nem chegar à paciência. Achar Exato. os números de um Exato. lado, os números vermelhinhos, o outro preto. Aí depois os dois que são iguais, casa. Em tudo... Escreveu um buraco. Exato. E em tudo você adapta. Exato. Você pode pegar a criança menor para ela formar a sequência. Olha só o baralho para ela formar a sequência. 2, olha que bonitinho. Você pode pegar o baralho Não nos, precisa jogar um jogo de não. baralho, né? nos comandos simples, o vermelho, o preto. De todas as formas você consegue trabalhar com um negócio pequeno para fazer com que aquilo generalize de todas as maneiras. Exatamente. É expandir realmente a mente para o estímulo E como é o infantil. nome dela? Daqui passou. É. Só um minutinho. Mariana. Mariana não deixa de fazer parte da jornada. Segunda, terça e quarta da semana que vem. Porque, assim, coisas pequenas podem fazer uma grande diferença. Perfeito. Vamos lá, Mi? Raquel Albrick. Raquel Boa Albrick. noite. Sou professora de alfabetização e gostaria de algumas dicas de como proceder e estimular de maneira eficiente o desenvolvimento da criança com autismo em sala de aula. E ela colocou logo embaixo, principalmente por ela estar sozinha em sala de aula, ou seja, essas crianças não têm um acompanhante ali com elas. Não tem um acompanhante escolar. Quem salva autista, além de mãe, é professor. Porque aquela criança ela fica na escola várias horas, sim. desde muito pequenininho. Mas estão mandando o professor para uma guerra sem uma arma na mão. E o professor não vai dar conta. Não há a mínima possibilidade de haver uma adaptação e uma inclusão verdadeira em uma sala com 20, 25 crianças onde só tem um professor. Essa é a realidade. Agora, o contraponto disso é que o professor também ele escolheu estar ali. Mas eu não escolhi. Escolheu o livre-arbítrio, você escolheu. Mas eu não gosto. Aí é uma opção sua, um querer seu, mas você escolheu estar ali dentro. Se você escolheu estar ali dentro, você agora é responsável pelas 25 crianças, onde 17% delas terá algum transtorno no neurodesenvolvimento. Significa que tem 5 crianças ali com algum problema. Pelo menos. A gente está olhando só para o autista, mas tem um cara que tem a criança que tem dislexia, que tem disgrafia, que tem descalculia, que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que tem transtorno de processamento central. Ou seja, tem crianças com transtornos ali dentro. E para resolver qualquer problema, que seja grande problema, você não vai conseguir com doses homeopáticas de conhecimento. Então, este professor que quer ser a diferença e quer prospectar, crescer, evoluir, ele vai ter que sentar e estudar. Eu tenho uma analogia que ela é muito interessante. Se nós fôssemos agora convidados para dar aula de Química Orgânica para os alunos do 3º ano, nós conseguiríamos dar aula de Química Orgânica? Não, Perfeito. a gente ia ter que estudar. Mas se a gente estudasse por 2 ou 3 meses, você tem alguma dúvida que eu ou você conseguiríamos dar aula? Não, nenhuma, faríamos. Exatamente. Só que qual que é o problema? Quanto tempo eu falei? 2 ou 3 meses, estudando 2 a 3 horinhas por dia. Então, o professor tem que seguir o mesmo passo do pai e da mãe também. Se você quer fazer a diferença, o que você tem que fazer? Estudar 2 a 3 horinhas durante 2 a 3 meses. É impossível um professor não entender absolutamente tudo sobre autista se ele estudar 2 a 3 horinhas por dia durante 2 a 3 meses. O que acontece é que eles estão vendo a demanda, eu estou informando, a senhora está informando, as pessoas estão informando, ele está ouvindo de autismo toda hora, ele está vendo o problema acontecer e está recebendo conhecimentos em doses homeopáticas, em reels, em lives pontuais. Mas não parando aquelas 2 horinhas. E não vai conseguir, porque se eu ou você fôssemos dar aula de Química Orgânica assistindo stories, a gente ia passar vergonha. Acho que a gente se inspiraria, né? A gente Despertaria, exatamente. Despertaria um interesse, despertaria uma vocação, despertaria uma oportunidade. Exatamente. Isso aqui é até interessante, tá? Professores, psicopedagogos. Existe nos transtornos do neurodesenvolvimento uma oportunidade gigantesca de vocês crescerem. E fazer a diferença. Pai e mãe não tá preocupado com o valor. Não entenda errado essa palavra. Pai e mãe tá preocupado com um profissional ruim que eles deixam seus filhos o ano inteiro e que não entrega resultado. O pai, ele está disposto a pagar mais porque é o filho dele. Ele tira de onde não tem. Eu já vi tanta coisa que eu falo, como é que vocês ganham 4 e investem 3.500? Não, é que a família ajuda. Eu falei, não tem uma lógica nisso. Mas pai e mãe faz. Se junta para isso. Porque eles querem mudar a vida do seu filho. E eu acredito que pela demanda que existe, tem muito professor, tem muito psicopedagogo que poderia ser o aplicador, que poderia ser o terapeuta dessas crianças, mas que não são. Porque é justamente isso. É o professor que não entende. E pode fazer a diferença para formar os aplicadores e para fazer.
Fazer toda a diferença na vida dele, Sim. profissional, e na vida Mas não das tem a menor crianças. dúvida. Mas aí tem que Tem que se estudar. dedicar um pouquinho. Mas vale a pena. Muito. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de finalizar com ela, porque tá tendo bastante gente perguntando, Tá. tá? Que foi principalmente a pergunta da Aninha Maia. Ela diz: boa noite, eu gostaria de saber se problemas na tireoide da mãe, na gravidez ou não, pode causar autismo na criança. Como é o nome dela? Aninha. Aninha Maia. Aninha Maia. Problemas de gravidez, causa de autismo. O autismo, ele é um transtorno genético, então você tem que ter a genética do autismo, mas tem vários fatores ambientais que corroboram como fator de associação diagnóstico. Alterações na tireoide é um deles. Obesidade materna é um deles. A Tanto desnutrição... faz o hipo como o hipertiroidismo? hipo. O hipo, Aham. né? Uhum. A diabetes mellitus gestacionais ou doenças metabólicas na gravidez são fatores Também. de associação. Intercorrências intraútero importantes, baixo ápice ao nascer, prematuridade, baixo peso ao nascer, sorologias, todos esses são fatores de associação ao diagnóstico. Que destampam, né? A Exato, genética. mas não são causas Sim. únicas de forma unilateral que, tem o hipotiroidismo, tem o autismo. Você tem que ter a A genética. genética mais o Exato. hipotiroidismo. E não significa que você ter a genética e o hipotiroidismo que vai confirmar o diagnóstico. Assim, a causa do autismo ela é bem complexa e bem difícil. O que eu posso falar para essa mãe é que, assim, não busque culpa, não busque culpados. O seu filho é autista por uma série de fatores que nem mesmo nós, Que se cientistas, combinaram de uma tal maneira. que ela é simplesmente complexa demais para responder. E até por isso que não tem tratamento. Porque se a gente conseguisse silenciar o gene e identificar ali os fatores ambientais e silenciar esses fatores ambientais, está resolvido o problema, mas é uma soma de alterações genéticas. E essas alterações genéticas muitas vezes são influenciadas pelo ambiente. Só que o ambiente é muito amplo. Mas é muito amplo, desde a toxicidade que nós temos no dia a dia, poluentes, assim, é realmente muito complexo você querer pegar o hipotiroidismo, ou você querer pegar os 20 quilinhos a mais que você está, ou você querer pegar ali a pressão alta que você teve, qualquer coisa, falar isso é a culpa. Não, isso não é a culpa. Nós utilizamos essas informações para fazer um melhor planejamento, uma melhor orientação e entender sobre estatísticas, porque se nós queremos saber para onde nós vamos, nós temos que saber de onde nós estamos vindo. Uma pergunta, não sei se fizeram, eu vou fazer. Suplementação para autista. Perfeito. Teve aí? Não. teve. Não? Então vou teve. perguntar. Perfeito. Boa pergunta. Então é a minha pergunta. Perfeito. Eu acho extremamente necessário suplementar crianças. Uhum. E o autista, ele é uma criança como qualquer outra. Porque hoje, nos dias atuais, a boa parte das crianças estão ali com deficiência de ferro, deficiência de vitamina B, deficiência de vitamina D. E anemia ferropriva é fator de pior coeficiente intelectual. Com certeza. Anemia megaloblástica é fator de pior coeficiente Falta de intelectual. B12. Se apenas a anemia é um fator importante para um pior coeficiente Com intelectual, você imagina um autista que precisa de um bom coeficiente intelectual. Mas mais que isso, o que o autista é? Seletivo. Ele come menos do que ele deveria comer. Exatamente. Como é que eu não vou pensar em uma suplementação? O autista, ele é mais alérgico, ele é mais sensível, ele é mais intolerante a muitos alimentos que fazem com que ele tenha mais processos, muitas vezes até inflamatórios. E uma boa suplementação pode, às vezes, eliminar um pouco desses radicais, pode ajudar essa criança a estar mais bem desenvolvida, a estar bem suplementada. Agora, existe dieta exclusiva que melhore o autista? Não existe evidência científica robusta que Pra comprove isso. Mas os autistas são mais alérgicos e mais sensíveis. E aí, se eles são mais alérgicos e mais sensíveis, quais são os alimentos mais alergogênicos? Leite. Por isso que se fala tanto do leite. Caseína, não lactose, que o pessoal fala muito da lactose. É muita caseína, não é Exato. tanto a lactose. Exato. Glúten também é um alimento muito alérgico. Ovo, alguns farinhaços, amêndoas, castanhas, oleaginosas. Então, se esse paciente demonstra típico comportamento de irritabilidade quando consome aquele alimento, você vai tirar. Observe. Mas falar que existe uma regra que nós tiramos alimento, não, isso hoje, neste dia desse podcast, não existe. Até Bom. porque tem profissionais que às vezes preconizam, a criança já não come e ainda Fica tira as zero de poucas tudo. coisas que então, come. assim, é o bom senso. né? Isso que você falou, Exato. a anemia é para Sim. qualquer criança. Exato. Se tem sintomas de Sim. deficiência de ferro, deficiência de B12, é óbvio. Se você fizer uma pergunta mais direta para mim, Thiago, paciente autista é o mesmo que passar com um bom nutricionista? Eu vou falar 100% das vezes.
porque eles vão ter dificuldades, processos alimentares das Até mais pela diversas. seletividade, né? Então tem que acompanhar, tem E- que fazer E suplementação, sim. pelo processo, às vezes, que eles têm essa dificuldade de absorção, né? Eles têm muita facilidade de ficar mais doente. Uhum. Sim. E uma criança mais doente Aprende menos. Exatamente. aprende menos, Com certeza. né? Então, Exato, olha só. Mais doente, menos dias nas aulas, menos dias nas terapias. E menos foco para Exato. poder aprender, exato, né? Exato. Ah, Perfeito. Anemia ferropriva, existe menos atenção, pacientes Com anêmicos. certeza. né? Com certeza. Simples a gente assim. sabe disso. Pacientes. Se você deixar, a gente vai longe, né? Anemia ferropriva influencia na tireoide. Também. Um hipotireoidismo clínico faz com que o paciente tenha menor disposição, tenha mais sono e menor curva de aprendizado. Ou seja, apenas o ferro. E o paciente precisa de vitamina D, ferro, vitamina B, ele precisa de enzima Q10, ele precisa de magnésio, ele precisa de zinco. Zinco é extremamente importante para quase tudo no nosso organismo. Todos nós, né? Difícil todos nós. uma reação Aham. química, bioquímica, que não leve o use- zinco. Exatamente. Difícil mesmo. Uhum. Mais alguma coisa? O Fechamos? último superchat que a gente recebeu Vamos aqui, lá. Vamos deixar de O falar. último. Adailton Castro. Adailton Castro. Isso. Castro também, meu olha xará só. de sobrenome. Boa noite, acompanho vocês há muito tempo. Meu filho Arthur tem 5 anos. Ele é calmo e tranquilo. Fala com bastante escolalia. Ecolalia. Tá certo? Ecolalia. Ecolalia. Ecolalia, Isso. perdão. Não tem comunicação verbal. O neuro indicou o risperidona para melhorar a fala dele. Procede isso? Uhum. Bom, vamos lá. Primeiro, paciente de 5 anos, não verbalizante, não consegue se comunicar, mas que já tem ecolalia, ou seja, ele tem fala, ele tem o processo funcionante. Se ele consegue repetir as palavras, se ele consegue emitir os sons de forma clara, significa que esse processo funciona. Ele só não está conseguindo construir e se comunicar. Ele vai falar? Provavelmente ele vai falar. Não estou dizendo que é regra e não Sim. estou avaliando o caso. Mas uma coisa que, independente da risperidona, que ele deveria estar fazendo com certeza absoluta, e ele não está fazendo, senão ele tinha comentado, é comunicação aumentativa alternativa. A comunicação aumentativa alternativa é um meio que eu dou para o paciente que não se comunica se comunicar. Isso pode acontecer desde os 2, 3 ou 4, 5, 6, 7 anos de vida. O que significa isso na prática? Existem várias formas de comunicação aumentativa. Existe comunicação de baixa tecnologia, que são pranchas, são PECs, são cards. Gravuras. Poderia ser até a escrita, se ele tivesse habilidade para escrever, que não é o caso. Pode ser de alta tecnologia, que a criança consegue utilizar o tablet dizendo eu quero passear. E por que é tão importante? Porque com 5 anos, e principalmente se esse paciente ele tem inteligência preservada, você consegue imaginar o tamanho da angústia, ansiedade, você saber das coisas e não conseguir falar, não conseguir se comunicar. Isso é motivo de aumentar a crise, aumentar a ansiedade, de aumentar uma série de... Descontrole emocional. Mas muito. Então, assim, é até um crime uma criança de inteligência preservada que tem ecolalia, que tem ali uma habilidade funcional e que não oferecer uma comunicação aumentativa alternativa. Muitas pessoas acreditam que falar, mas se eu der essa comunicação aumentativa alternativa, vai atrapalhar. Não tem um único estudo que fale que comunicação aumentativa alternativa diminui a possibilidade desse paciente falar. Muito pelo contrário. E existem inúmeras explicações. Eu gosto de uma em específico. Nós aprendemos olhando isso, observamos que isso é copo, entendemos a função do copo, repetimos o neurônio espelho, né? Eu bebi água, você tem vontade de beber água. Beleza, tirando o neurônio espelho, a gente é exposto a isso muitas e muitas vezes, eu tenho a função, eu tenho o verbo, eu aprendo a falar observando, repetindo e tudo mais. Vamos imaginar que essa via minha não funcionasse, mas eu tenho ali numa prancha ou num tablet, tá? Eu prefiro a prancha do que o tablet, se a gente conseguir, uma sequência eu, e aí ele consegue falar essa palavra eu, aí ele tem a sequência quero, tem o movimentinho do quero, e aí tem um copinho, água. Então, eu quero água. E toda vez que ele vai pedir água, aí eu pego a prancha e eu faço ele encaixar ali. Eu quero água. Mesmo que ele não falou, mas ele conseguiu se comunicar. A partir do momento que ele disse eu quero água, ele consegue dizer eu quero passear, eu quero brincar, eu quero sair. A partir do momento que ele conseguiu dizer eu quero alguma coisa, eu posso também trocar. Eu vou ao banheiro, eu vou na vovó, eu vou qualquer coisa. Ou eu não, porque ele já tem o não, eu não quero. E isso daqui você ampliou para um repertório de comunicação absurda. Além de você dar comunicação, olha que coisa bela, para esse mesmo paciente. Esse paciente deveria conseguir fazer isso.
tá? Você também está aprendendo por... quando você faz tabuada, por repetição não, por... você grava, né? Sim. Você está fazendo uma memorização de uma sequência. E tá tudo bem, porque a memorização daquela sequência é as letras eu, e aí a pessoa vai ler, Sim. quero água. Daqui a pouco ele não tem ecolalia? Tem. Aí ele começa a falar, eu quero água. Não daquela forma que eu te expliquei de forma inicial, que é a observação, entendendo, sabe? Meu cérebro fazendo todas as formas naturais de aprendizado, mas eu tô dando uma alternativa. Só que a partir do momento que eu estimulo uma parte do cérebro, eu também tô estimulando a outra parte Com do certeza. cérebro. Daqui a pouco isso tudo se une lá na frente e aí, voilá, a comunicação existe. Acontece. Tem duas coisas que, assim, são crimes que eu vejo muito em muitas crianças autistas. É não cuidar da apraxia de fala. Tem muita criança com transtornos motores de fala. Dispraxia, apraxia, disartria, que a criança ela conseguiria falar. Mas é que você tem que fazer um treino motor de fala. É como, tentando explicar de forma muito simplista para as pessoas, é como se o músculo não funcionasse muito bem. Acontece que se você vai para academia uma vez por semana, a cada 15 dias, você consegue ter o corpo que Não. você deseja, doutora Bia? Não. O que você precisa fazer? Você precisa fazer o treino específico todos os dias, 7 dias por semana. Aí essa criança está fazendo fono uma vez por semana e não está fazendo o E treino não tá motor de fazendo fala. em casa. E neste caso da apraxia, precisa ser com um especialista. Uhum. E aí essa criança está fazendo Não, um e monte... também tem coisinhas que a Exato. própria fono pode dizer, olha, em lógico, casa, lógico. faz o movimento de encher bolinha para poder Vamos ir pensar... desenvolvendo a Perfeito. musculatura. Perfeito. Vamos pensar na família sem condições, que Uhum. tem uma fono quinzenal. A fono quinzenal, ela tem que criar um protocolo do que a mãe vai fazer todos os dias durante casa. 15 dias. Aí ela treinou. É como Exatamente. a Bia não sabe muito bem o que fazer nas atividades físicas, mas eu expliquei pra Gabi que tem um nível de consciência legal. Ó, você vai cobrar a Bia de fazer isso, 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 Uhum. isso. Você grava para eu ver se você está fazendo certo. Daqui 15 dias a gente vai se ver. Ó, Gabi, você acertou 80% das vezes. Vamos corrigir aqui esses 20 que você errou e a partir daqui a gente ajusta? Então, cuidem muito da apraxia de fala, porque essa criança consegue falar. E se ela consegue pensar no que ela gostaria de falar, ela não consegue, mais uma vez, imagina o quanto Angústia, angustiante é angústia. isso. Dar a comunicação aumentativa para as crianças. Não precisa a criança chegar a 4, 5, 6 anos de idade, muito pelo contrário. E a última parte, não menos importante, principalmente na comunicação aumentativa, eu estou falando rápido para dar tempo, é que a gente tem que entender que todo mundo tem que entender dessa comunicação aumentativa alternativa. Por quê? Imagina se a doutora Bia está aqui treinando a Gabi. E ela consegue comunicar com a Gabi. Mas eu sou o pai, eu fico 4 horas por dia com essa criança, eu não uso isso. A mãe não usa isso, o outro não usa. Isso é como se fosse uma linguagem. Se só você usa, ela não vai generalizar, ela não vai saber, ela não vai conseguir. Então, a importância. O Noah fez comunicação aumentativa alternativa. Ele andava com as pastas, né? A pastinha E aí, dele. tá, filho, o que você quer? Aí ele ia lá, eu quero, não quero. eu vou passear. Mas isso foi programado por uma fono. Isso foi programado por uma analista de comportamento, Uma mas analista, quem entendi. geralmente programa é fono. Exatamente. Geralmente é fono, tá? É que a nossa analista de comportamento, ela tinha essa Tinha habilidade. também essa habilidade. Exato. Tá. Pode ser um profissional da saúde, mas os melhores e mais bem capacitados costumam ser fonoaudiólogos. Exatamente. Isso é uma coisa muito importante sobre comunicação. E fazer em casa. Aham, exatamente. Não, A comunicação aumentativa é uma questão do fono. Ou de não, alguém não. do... Não, pode ser... é todo mundo. A comunicação... Não, mas eu estou dizendo assim, Quem quem vai institui, fazer o geralmente é o script fono. é o fono. Geralmente é o ou fono. algum profissional da ele, é ciência como se, aba. ele é como se fosse o professor de inglês Exatamente. que vai ensinar o inglês. E todos nós sabemos inglês, Falaremos. mas nós não não falamos inglês com ele. E agora a gente vai começar a falar inglês com Entendi. aquele pacientinho, porque Perfeito. nós sabemos falar inglês. A gente tem inteligência para conseguir fazer um negócio Então, extremamente essa simples. criança que tem aculalia tem grande chance. É que assim, eu não posso falar Sim, sobre ela, sim. mas se de Se forma tem assim, ecolalia... essa criança vai falar. Assim, Exatamente. tem 6, 5 anos, tem inteligência preservada, consegue entender. Ó, Se quer saber? tivesse empurrão... Olha só, você quer saber se seu filho vai falar? Seu filho entende as coisas? Se ele entende, não tem nada que me prove o contrário que ele não vai conseguir falar. Entendi. Claro que, Thiago, aí você não está sendo justo porque a gente pode ter uma apraxia de fala. Mas aí houve então falha no processo de tratamento. Que ele conseguiria. Uhum. Agora, falharam com ele, não ofereceram um tratamento específico para ele, e aí ele não fala. Mas se ele não recebeu o tratamento, como ele iria falar? Exatamente. Mas se há entendimento, 3 aninhos, pega isso.
toma isso. Tiago, mas meu filho tá muito ainda no início do diagnóstico, ele não faz, tá? Esquece. 4 aninhos, ele diagnosticou com 3. Tá tratando, tá entendendo as coisas, tá realmente compreendendo, ele vai conseguir falar, tá? Ah, mas meu filho tá falando algumas palavrinhas. Calma, demora. Às vezes demora mesmo. O processo. Não lembra lá que eu falei que conosco, o primeiro eu te amo foi com quase 4. 4 anos? Com 5 anos, a comunicação do meu filho era assim, era exatamente desse jeito. Oi, tudo bem? Tudo. Qual o seu nome? Ana Beatriz. Qual o nome do seu pai? Tal. Qual Tá. o seu time? Aí você respondia. Acabou. Oi, qual o seu nome? Não, era Gabriela. pior quando ele falava... Ah, não. Aí a gente fala assim, filho... Fala você, amor. Fala. Não, é a gente orientando, né? E aí, qual o nome do seu pai? Aí alguém na vida lá falou, não, mas meu pai morreu. Aí a pergunta dele começou, oi, tudo bem? Como é que você tá? Tal, tal, tal. Qual o nome do seu pai? Aí Meu você pai fala, morreu. seu pai morreu? Aí ele perguntava se seu pai morreu pra Porque ele todo mundo. ouviu isso de ele alguém. perguntava pra todas as Ou pessoas. seja, isso. aos Entendi. 5 anos de idade, a fala do meu filho era extremamente limitada e estereotipada. Sim. E quando você olha ele hoje, 8 anos, sendo fluente, você fala, caraca, é isso. Aham. Mas a gente foi criando uma base dos 2 aos 5. Aquela Essa- frase ficou na cabecinha Exato. dele, quando falava de pai, era Ele seu já- pai morreu. Aí a gente fala, filho, Né? não é legal. Aí ele começava outro. Aí ele criava, qual é o seu time? Ai, meu amigo, pedia pro time de todo mundo. Filho, não é legal ficar perguntando só de time. Aí ele passava pra outra pergunta. E aí, devagarzinho, ele ia se ajeitando e se Sim, e aí arrumando. eu fui aumentando esse repertório E e aí hoje você- ele tem É. um diálogo, ainda mais se for Perfeito. algo que ele tem interesse, aí vai embora. Se falar de um hiperfoco pra ele, vai longe com você. Então, é a comunicação aumentativa. É exato. Ok? Ok. Ok? Analisado. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer a presença de Imagina. vocês. Foi maravilhoso. Muito, muito, Imagina, muito a gente obrigada. A gente agradece. aprende aqui com vocês, aprende mesmo. Queridos, estamos terminando mais um episódio do Pod People. Hoje foi ao vivo com esse casal maravilhoso, Gabriela E Thiago Castro. e Tiago Castro. Não, Castro, eu Ah, queria tá. lembrar. Gabriela É porque ela Castro, tem um Tiago Daros ali. Castro. Dela tem o Daro. E vocês viram, um casal que tem união, que tem 2 filhos autistas, mas que batalham. Não é fácil, nunca foi fácil, nunca será, mas é possível. E é isso que a gente acredita aqui no Pod People. Que o conhecimento, o autoconhecimento e a prática leva a gente muito mais longe. Para vocês que estão super interessados no autismo, eu sugiro esse livro, tá? Que tá, põe na tela para mim, querido. Simplificando o Autismo, tá? Do Tiago Eita. aqui, que ele foi o coordenador. Tem muita coisa legal. Para você que quer começar a entender disso, vai ter a jornada do Dr. Tiago Castro aqui no YouTube, na segunda, terça e quarta-feira que vem, a partir das 20h30 aqui no YouTube. Não perde, porque vai ser muito boa. Se você depois quiser se aprofundar, o Dr. Tiago também pode te orientar. A a Gabi Castro também tem o Instagram. Segue ele, segue ela lá no Instagram, porque eles sempre vão estar dando dicas. E vocês podem ver lá o dia a dia deles, ver o que eles viram, o que eles podem passar para a gente, porque vai mudar definitivamente a maneira que você vê o autismo e como você deve se empenhar para ajudar seus filhos ou qualquer pessoa que você ame. Muito obrigada e até o próximo Pod People.